Agora eu tô aqui com o Marcelo Castelo Branco. Uma honra ter você aqui. Honra minha, prazer é meu. Cara, você sabe que quando eu resolvi te ligar é porque os maiores AIRs que eu conheço estão vindo aqui aos poucos. Uhum. E todos falam que só foi possível porque quando você era presidente você dava liberdade para eles arriscarem. Uhum. Então eu queria que você contasse um pouco como que você caiu nessa indústria. Lá de trás. Caramba, essa é uma longa história já. Ó, tem a ampulheta, não necessariamente precisa até o fim. Se a gente for até o fim, foi. Eu não tinha percebido essa ampulheta. Não vou nem olhar para não me impressionar. Na verdade, eu comecei a entrar na indústria quando eu tinha 14 anos de idade, fui morar nos Estados Unidos. E de 14 aos 17, toda a grana que eu ganhava, que era uma mesada, naquele momento era $25 por mês, eu comprava discos, o Top 40 inteiro. Eu ia no supermercado e comprava toda semana o que faltava do Top 40 dos Estados Unidos, que as rádios lá estavam formatadas para tocar só 40 músicas e eram só sucesso. E os LPs, os álbuns, né? Na verdade, eu aprendi a falar inglês lendo encarte de álbum de disco. A primeira literatura que me interessou foi a literatura através dos álbuns de disco. E aí eu estou falando de Emerson, Lake and Palmer, Pink Floyd, Genesis, tudo que você possa imaginar, né? Jethro Tull, toda essa história. Eu me interessei pela literatura através deles. E nesses 3 anos, eu vi tudo. De 14 a 17 anos, eu vi Rolling Stones umas 3 vezes, vi Queen 3 vezes, um teatro de 200 pessoas, vi Leon Russell, vi Pink Floyd, vi o melhor show da minha vida, que foi George Harrison e Ravi Shankar juntos, né? Num estádio onde metade do estádio estava completamente maluco, porque rolava um charuto comunitário que virava o estádio inteiro, uma coisa assim de solidariedade astral impressionante. Depois vi Carole King, vi James Taylor, vi tudo que eu gostava ali naquele momento. E aquilo ali me acendeu uma vontade de falar, quero trabalhar nisso. Isso me interessa, é aqui que eu quero trabalhar. Eu vivia pensando naquilo e projetei a minha vida para aquilo. Só que sempre me interessou trabalhar, não me interessava ser músico, não queria aprender um instrumento, me interessava trabalhar no business da música. Lia todas as revistas que eu podia, isso já com os 14 anos de idade. E aí, quando eu cheguei no Brasil, me alinhei para fazer comunicação, comecei a estagiar em jornalismo, comunicação, publicidade, e aí, enfim, fui para Fortaleza, me formei na Federal lá em Fortaleza, comecei a trabalhar em rádio lá na Verdes Mares, que é a repetidora da Globo. Quando voltei para o Brasil, para o Rio, era para trabalhar na Manchete, a Manchete atrasou o plano da televisão, me colocaram na Rádio Manchete, naquele momento, eu tinha 20 anos. E a grana era pouca, a rádio, né, cara? Historicamente sempre pagou mal a rádio. E eu já estava esperando, enfim, já ia nascer meu primeiro filho, Gustavo. E aí eu tinha que conseguir um outro trabalho, consegui um trabalho como redator das chamadas da Bandeirantes na época, trabalhava na rádio de manhã, na Bandeirantes de tarde. Mas eu comecei a me apaixonar tanto pela rádio que eu chegava na rádio às 4 horas da manhã, às 5. E aí comecei a me desinteressar pelo da Bandeirantes e resolvi investir na rádio. E aí, 6 meses depois, o Carlos Sigman, que era o dono da rádio, era um dos herdeiros da Block, né, da Rádio Manchete, viu esse meu interesse. Eu entrei ali como estagiário do estagiário e tal. Ele começou a me dar a programação do Rio, na época era o Eduardo Andes, que foi meu professor de rádio, maravilhoso. E o Eduardo me ensinou a programar o AM, foi fundamental para mim, porque eu era um garoto que vinha dos Estados Unidos, do rock and roll, da influência americana, e aí eu comecei a trabalhar a programar Bartol Galeno, Giliard, Fernando Mendes, Roberto Carlos, Julio Iglesias, rompeu qualquer preconceito que eu poderia ter naquele momento. E aí fiquei na Manchete deu 6 meses depois, eu já estava coordenando a rede inteira, eu era coordenador de programação da rede inteira, com 21 anos. Só. Eu estava coordenando as 2 do Rio, a AM e a FM do Rio, São Paulo, abri a rádio de Maceió, de Salvador, de Recife, e vibrava com aquilo, adorava a rádio. Mas fiquei 1 ano e meio, 2 anos, quando surgiu um convite da Poligram, do Armando Pitiliani, Fernando Werneck e o Menescal, que foram meus primeiros chefes, para assumir a divulgação da Poligram no Rio, a divulgação de televisão, rádio e televisão no Rio. Foi divulgador? Foi. Eu tinha 21 anos. Quando entrei na Poligram, em janeiro de 1981, me sacanearam muito, porque eu era todo formalzinho e tal, e a Poligram era na Barra, as pessoas iam tomar banho de mar na hora do almoço, era o Marcos Vinícius, que está com a Gilda até hoje. Porra, aí, em janeiro, quando entrei na Poligram, todo mundo estava de férias, era férias coletivas, a indústria tinha esse papo de férias coletivas naquela época. Falei, o que eu vou fazer? Cara, e tinha um maluco na época chamado Billy Bond. Billy Bond era do Joelho de Porco, tinha a BB Vídeo, que era uma produtora de vídeo,
E eu liguei para ele e falei, Billy, você tem um programa de televisão, vamos fazer uns vídeos. Ele falou, cara, mas eu faço vídeo rapidinho. Eu falei, quanto? Eu faço 2 por dia. Cara, aí nesse verão, em janeiro, a gente fez 22 vídeos. A gente era Renato Terra, Sidney Magal, Emílio Santiago. Eu conheci todo o cast da Poligram fazendo os vídeos com eles. Ele colocava no programa, a gente ganhava um espaço tremendo, as companhias estavam todas em férias, eu fazia rádio e televisão. Só que quando a equipe voltou, a equipe tinha gente da idade que eu tenho hoje. E aí olhou e falou, cara, você é um garoto de 21 anos que vai ser meu chefe. 2 foram pediram para ir embora. Rádio é um ambiente mais complicado da indústria fonográfica, sempre foi. Continua sendo, no meu entender, até hoje. Eu achei que, assim... No mundo inteiro, diga-se de mundo passagem, inteiro. né? Era um aprendizado importante eu ficar no departamento de rádio, porque para você entender a indústria, você tem que entender o lado bom, o lado ruim, o lado difícil, o lado podre, o lado que brilha, enfim. E aí eu fiquei 2 anos e meio na rádio, e o Menescal me falou, olha, vem aqui para o artístico, para o AIR, para trabalhar comigo no AIR. Fui para o AIR trabalhar com o Menescal. E aí comecei a contratar artistas, contratei Capital Inicial, o primeiro disco do Capital, que foi disco de platina, Música Urbana, foi eu que contratei, e fizemos, o Biquíni Cavadão foi eu que contratei, e aí comecei a ser conhecido na Poligram como um garoto do rock. O pessoal, o Tim Running, que era o presidente, Tim Running não, o Cor Van Dyke, não, você é o nosso garoto do rock. Aí um dia eu fui na sala dele e falei, Cor, não gosto desse negócio de garoto do rock não quero ser rotulado de garoto do rock, quero trabalhar com AGP e com Vando. Aí ele, como? Mas você está indo muito bem com a Marina, com o Biquíni, com o Capital, o Detrito Federal que eu tinha produzido. Eu falei, não, cara, eu continuo com eles, mas eu quero trabalhar com artista popular também, eu não quero ficar rotulado como um cara que só trabalha em um segmento de música. Aí comecei a trabalhar com o Vando, cansei de ir a show, distribuir calcinha na porta de show, ficava no palco jogando calcinha para baixo. O Vando foi talvez o maior gênio de marketing popular que eu conheci na minha carreira, porque o cara realmente era fera. Ele tinha umas expressões que a gente sacaneava muito, que ele falava exemplo. Quando ele falava exemplo, a gente falava, fudeu, vamos ver o que ele vai falar. E ele falava coisas que faziam sentido, entendeu? Então, assim, comecei a trabalhar os artistas populares, depois migrei para ser gerente de produto. O meu chefe virou meu companheiro, que era o Armando Pitiliani, com quem eu aprendi muito também, que eu sou muito agradecido. O Armando fazia um cast da Poligram, eu fazia um outro cast da Poligram. E fiquei na Poligram 5 anos fazendo isso. A gente teve grandes momentos. Marina Lima também, trabalhei muito. João Augusto, durante um período, era o gerente artístico. Enfim, a gente teve uma relação naquele período. Depois entraram outras pessoas, tinham produtores contratados. Paulo Debete fazia o Popular. Enfim, foi muito rico esse momento. Só que a Poligram era uma companhia holandesa que tinha um pensamento, ao meu ver, não muito de cara para o mercado. E a gente levava um baile da Warner e principalmente da BMG, que tinha um cast popular, e da Sony, com quem eu sempre olhava como a melhor companhia de marketing do Brasil já naquela época. Toda a equipe do Tomás Munhoz, Mainar, Sérgio Lopes, Bice. Mainar, esse cara é uma lenda, né? Sabe, então assim, eu tinha um sonho de ir pra Sony um dia. Um dia toca o telefone, era o Roberto Augusto, me chamando para almoçar aqui na Lagoa e falando, olha, o Mainar tá indo pro México, e indicou você, o Menescal também te indicou, o Menescal já não estava na Poligram, já tinha saído, e queremos saber se você tem interesse. Falei, na hora, era o Máriozinho Rocha, meu chefe, voltei na hora do almoço, falei, Máriozinho, tô indo. Como assim? Não, tô indo, fui chamado para trabalhar na Sony, acho que já deu aqui o meu período, quero aprender com essa equipe da Sony, e aí fui para a Sony, fiquei 3 anos como na Sony, também. Como gerente, muito engraçado esse cargo, era gerente de serviços criativos de marketing. Aí eu perguntei para o Sérgio Lopes, com quem eu substituí, que ele foi seu AIR, eu falei, Sérgio, mas o que é isso? Ele falou, seguinte, tudo que ninguém fizer, você tem que fazer, e tudo que ninguém pensar, você tem que pensar, e tudo que não acontecer, a culpa é tua. Aí eu falei, tá bom, gerente de serviço criativo de marketing. Eu cuidava da imprensa, cuidava do merchandising, cuidava do marketing regular, do marketing especial, né, que era relacionamento com as marcas, que eu fiz muito, foi na época que eu conheci Washington Oliveto, Nizam, me abriu muito esse horizonte, e cuidava das artes gráficas também, cuidava de toda a parte gráfica da Sony. Foi uma época riquíssima durante 3 anos, só que aconteceu uma coisa, nesse período o mercado de vídeo, de VHS, de home video, vinha crescendo muito, e a Sony entrou nesse mercado para vender os VHS, que depois viraram os DVDs, né? E eu fiz uma campanha que era finalmente a música rompe a barreira do som. E essa campanha foi adotada pela Sony no mundo inteiro. E a Warner no Brasil, o Omar Jundi, que era o presidente na época, me ligou e falou, cara, estou vendo você em tudo que é lugar, no vídeo e tal, quero que você seja meu diretor de marketing, vem para São Paulo. Aí nós ficamos conversando 2, 3 meses, eu numa dúvida tremenda, se mudava, se não mudava, se saía da música, migrava para o vídeo.
E aí, como eu sou inquieto, né? Gostei muito quando a Camila Fialho estava aqui e fala, quando eu chego num lugar eu quero ir para outro, né? Eu achei essa frase muito boa, me identifiquei um pouco com isso. Eu falei, cara, eu vou embora, eu vou pro vídeo. Pô, foi um trauma. O Roberto Augusto, que é meu amigo, foi um dos melhores chefes que eu tive, foi com quem eu aprendi a atenção ao detalhe, porque ele era um cara enfermo pelo detalhe e deixou isso muito marcado comigo, né? Ele falou, você nunca mais, se você sair, nunca mais vai voltar pra música, não sai, fica aqui, que não sei o quê. Eu falei, Roberto, eu vou. Estou a fim de entender, porque eu sempre gostei de música e de cinema, e na verdade o audiovisual é uma coisa só, né? E aí eu falei, fui para a Warner, fui para morar em São Paulo, passei muito tempo em Los Angeles, ficava muito tempo em Los Angeles. A Warner foi uma experiência, na verdade, é o seguinte, eu não teria feito o que eu fiz na minha vida se eu não tivesse ido morar em São Paulo e se eu não tivesse passado pela Warner. Foi um ensinamento espetacular, porque era uma companhia muito careta no momento, todos eles eram ex-auditores, eu cheguei com uma cabeça do mundo do disco, tive muito que aprender com eles e que me adaptar nos processos e tal, mas também contribuí muito, resolvi muito as questões do marketing, a gente ganhou vários prêmios do VHS mais vendido histórico, que foi o Robin Hood, depois foi o JFK. O Robin Hood teve uma briga grande na época com o Ghost, que era da SIC, e aí comecei a ir muito para fora, a entender. Teve um dia que me chamaram para Los Angeles, e eu fiquei uma semana em Los Angeles participando de um grupo do trabalho que ia fazer o trailer do Batman Returns, do segundo filme do Batman. E assim, era um trabalho de um mês para você fazer um trailer de 5 segundos, de 10 segundos. E uma equipe maravilhosa. Escolher a cena, como é que essa cena vai atrair o cara da Ásia, como é que essa cena vai atrair o cara... Enfim, foi uma especialização no marketing profunda. Só que, assim, 2 anos depois, o Maynard, de novo, né, que já tinha sido o cara que tinha me levado de alguma maneira para a Sony, que eu nunca tinha conhecido antes disso, só conheci nesse momento. O Maynard voltava do México, estava montando uma equipe nova na Polygram, me ligou em São Paulo e falou, cara, estou aqui montando uma equipe nova, vou trabalhar com o Max Pierre, não sei o quê, e Marcos Kielzer na época, Jorge Lopes, e quero que você venha para cá. Eu falei, opa, fui para o Rio, voltei. Inquieto de novo. Voltei para a Polygram, que já tinha me chamado algumas vezes para voltar, mas eu nunca achei que era depois que eu fui para a Sony, né? Mas eu achei que realmente não era a época e fiz certo. O Maynard deu uma revolucionada na Polygram. A Polygram estava muito mal naquele momento. Ele acordou a Polygram. Foi o momento que a gente fez, por exemplo, Maria Bethânia, as canções que você fez para mim, né? Que o Max fez, e eu fiz o planejamento de marketing, vendemos 1,5 milhão de discos naquele momento. Estou falando de 1992. E começamos a trabalhar. A gente trabalhava, honestamente, a gente trabalhava todo dia até meia-noite, 1h da manhã. Eu saía da Polygram, às vezes com 1h da manhã, o pátio estava lotado, eu saía com sentimento de culpa. O Max falava isso, que vocês amavam tanto aquilo. Cara, era impressionante. E fim de semana, e trabalhava. Incrível. Aí um dia o Maynard, voltando de um almoço comigo, estaciona o carro assim no estacionamento da Polygram e fala, pô, olha só que absurdo, ele parou a chave assim. O Manolo Dias, que era o nosso chefe, me ligou falando que quer você no Chile, como presidente da Polygram no Chile. Eu tinha 33 anos, 34 anos. E eu disse que não. Pô, você vai vender disco Palhama? Pô, imagina, o Marcelo tá aqui, tá fazendo essa maravilha aqui, vai ser o cara que vai me substituir um dia, não sei o quê, vai vender disco Palhama. Aí eu falei, Maynard, você não pode dizer não por mim. Eu te adoro, mas você não pode dizer não por mim, você tem que me consultar. E 2, eu quero vender disco Palhama, quero ir pro Chile. Aí ele falou, não pode. Eu falei, quero ir pro Chile. Puta, ele, cara, assim, ficou branco, né? Você tem certeza? Eu falei, quero. Vai ser um MBA para mim. Cara, mas você vai ganhar muito mais dinheiro aqui do que no Chile. Eu falei, não importa, cara, vai ser um MBA. É uma companhia de disco, bem, não deu outra. 3 meses depois eu estava em Santiago, morando pré-cordilheira, dirigindo uma companhia com 34 anos de idade. Acho que foi o presidente mais jovem da história da Polygram. E, cara, foi um período riquíssimo. Eu me lembro que eu cheguei no aeroporto, minha família foi para um hotel, já fui para uma reunião, com um selo que eu já tinha uma informação, com Jaime Roman, que é um cara que virou meu amigo até hoje, que era como a Música Vision, que era um selo como se fosse som livre, que estava na Sony, estava há 30 anos na Sony. Nesse jantar, e 6 meses depois dali, o selo veio para a Polygram, e eu era distribuído pela Sony. Veio para a Polygram, a gente saiu de um market share de 11 para 19. A primeira novela que a gente fez foi uma adaptação de Sucupira. Eu gravei Beija-Flor da Timbalada, com a Timbalada em espanhol, né? Vim aqui pro Rio gravar com
com o Chechel e com o Carlinhos Brown, com o Carlinhos. Foi um maior sucesso no Chile, vendemos 300 mil discos no Chile. E demitiram o cara da Sony, porque perdeu o label da Música Vision, que era som livre deles, que tava com eles. E aí toca o telefone na Poligram, fala, Marcelo, é o Éboli, sou o Éboli. Pô, Éboli, e aí, tudo bem? Cara, vou morar no Chile. Acabaram de demitir o Andurraga, que estava lá há 40 anos, e eu tô indo pro Chile, e eu tô indo pro Chile por tua causa, porque os caras tão putos que você pegou não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, e ele falou, e a gente tinha trabalhado rapidamente na Sony, mas sempre se dava muito bem. Ele falou, cara, eu quero tirar umas dúvidas contigo. Olha, o que me ofereceram vale a pena? Eu falei, fora, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui eu me ferrei, isso aqui não sei o quê, cara. Tive uma conversa de meia hora no telefone, e eu disse para ele onde é que ele tinha que aceitar, onde é que ele não tinha que aceitar. Um mês depois o Éboli estava no Chile, procurei casa junto com ele, fomos vizinhos. Acho que naquele momento histórico era o único lugar no mundo, eu dizia para ele, em Shangri-La, que eu achava que era o Chile, é o único lugar no mundo onde Polygram e Sony se falavam, era em Santiago, porque nós dois éramos amigos, brigamos pra cacete, tentamos arrasar um ou outro, acabar com a vida do mundo. Mas no fim de semana a gente se reunia com as famílias, com nossos filhos, era churrasco, era restaurante chileno, restaurante mexicano, somos amigos até hoje. Depois ele veio pro Brasil, a gente continuou sendo concorrente, depois ele me substituiu na Universal, quando eu saí. Então assim, fiquei no Chile 2 anos e meio, e o meu objetivo no Chile era ir pro México. Só que o Maynar resolveu ir para Miami. E aí os caras falaram, cara, Maynar vai para Miami, queremos você no Brasil. Eu resisti 6 meses, acabei voltando para o Brasil. O Maynar foi para Miami e voltei em 97 para ser presidente da então ainda Polygram no Brasil, com a mesma equipe que tinha sido minha companheira, eu como diretor, eles como diretores. Passei um ano de 97 duríssimo, porque não é fácil substituir o Maynar. Eu substituí o Maynar 2 vezes, na Universal e na Som Livre. Na Som Livre não, na EMI. E o Maynar tem uma forma de administrar muito particular, eu aprendi muito com ele, só que eu sou completamente diferente. Né? Eu brinco com ele que ele é o trator e eu sou o jardineiro. Né? Mas o jardineiro sempre vem depois do trator. Eu nunca vi o Maynar, mas as declarações é de amor e ódio, né? Não, ele é muito bom, ele é muito bom. Então, assim, parte da equipe estava demissionária, queria ir embora, Max queria ir embora, Jorge Lopes queria ir embora. Lembro que o Jorge Lopes, que é o diretor de vendas, entrou na minha sala e falou, cara, eu vou ficar 30 dias, eu vou embora. Eu falei, Jorge, faz o seguinte, fica 90 dias. Se daqui a 90 dias você chegar na minha sala e falar, quero ir embora, eu te demito. Ele tinha não sei quantos anos de companhia, ele falou, tá bom. Aí 90 dias, ele nem lembrava mais, eu fui na sala dele, você quer ir embora? Embora que nada, tô feliz pra caramba, nunca fui tão feliz, quero ficar aqui, Max também. E aí começou talvez o que tenha sido na minha vida executiva de companhia, certamente o melhor momento da minha vida. Uma equipe espetacular, né? O Edson Coelho, o diretor de marketing. O Edson tinha um certo receio quando eu voltei, porque ele falou, mas você entende de marketing? Eu falei, cara, não voltei para ser diretor de marketing, voltei para ser presidente, o diretor de marketing é você. Eu já não sou diretor de marketing, eu sou presidente, a minha atribuição é outra. O Max, que foi o melhor AR com quem eu trabalhei na vida, disparado, um dos meus maiores amigos e irmãos, assim como o Jorge Lopes. O Max é aquele cara que ele entrava na sala todo dia rindo. Cara, o valor que tem uma pessoa entrar no mercado da música, com os pepinos que a gente tem todo dia na tua sala, com um sorriso, cara, assim, eu ganhava o dia todo dia. E o Max, cara, com as ideias que ele tinha, com o brilho que ele tinha, com a preocupação estética que ele tinha, que eu nunca vi um ouvido tão tuberculoso como o do Max. Ele tinha uma sala que era um frigorífico de tão gelada, e quando ele entrava ali, ele não saía, só tomando uísque para ficar lá dentro. Eu tinha um casaco só para entrar na sala do Max, mas a gente saía dali meia-noite, 1h da manhã. Nas segundas-feiras a gente começava uma reunião às 10 da manhã, terminava às 3 da manhã de terça-feira. Uau! Assim, as pessoas acham que as coisas vêm facilmente, né, Clemente? Não vem, cara. A gente ouvia todos os discos que a Polygram lançava, a gente via todas as aparições de todos os artistas da Polygram no fim de semana, em todos os programas de televisão, a gente comentava todas as notícias, abordava as notícias de imprensa, a situação de rádios, em que posição, que não está. A gente comia sentado na mesa um japonês às 10 da noite ou uma pizza, ia para casa às 3 horas da manhã, lógico que não conseguia dormir, entendeu? Chegava em casa 3 horas da manhã com aquela adrenalina, eu comia um pacote de sonho de valsa, tomava um banho, ia dormir 6 horas da manhã, e 9h30, 10 horas da manhã estava na Polygram de novo. Feliz, né? Feliz, cara. Foi assim um período muito feliz, a gente fez coisas muito grandes para o mercado que reverberam até hoje. Eu ouço a rádio até hoje, eu ouço aqueles 8 anos que eu passei
na Poligram, onde fomos líderes de mercado. E a Bahia era toda nossa, todo o axé era nossa. A gente chegou a vender 12 milhões de discos só de axé, Netinho, Timbalada, Ivete, Banda Eva, Banda Cheiro, enfim, as meninas, enfim, tudo que você imagina, com exceção de Daniela Mercury, eram da Universal naquela época. Depois entrou o sertanejo com Chitão, depois Sandy Júnior, que foi o que foi, a carreira internacional. Do iniciozinho até tudo, o auge, né? todo o período dele. Enfim, fora as outras coisas, Cássia Eller, que foi uma aventura espetacular, Nando Reis, depois que entrou. Enfim, a gente tinha um cast muito pesado, nacional e internacional. Era uma equipe espetacular, assim, é importante dizer, porque assim, se você me perguntar o que é mais importante na minha vida, é formação de equipe. Ninguém faz nada sozinho, Então, assim, eu tinha uma equipe diretiva espetacular e tinha uma equipe gerencial que podia ser diretor a qualquer momento. Marcinha Santos, Ricardinho Moreira, o G, Geraldo Alves Pinto, que na parte de artes gráficas, a Luciana na parte internacional. Enfim, eu vou ser injusto com alguém aqui que eu vou esquecer. Vendas, era uma área de vendas, era um monstro, Jorge Lopes, que está hoje na Biscoito Fino, um monstro. Para mim, o maior vendedor da história de disco do Brasil, o maior vendedor. Nunca vi um cara com conhecimento musical, porque não era só vendedor, ele conhecia repertório. Aí veio o Zeca Pagodinho, veio tudo aquilo que fez a gente, enfim, ser líder de mercado durante esse período inteiro, e assim, ser líder com distância. Veio o Padre Marcelo Rossi, e 3 milhões de discos, 3 milhões e meio de discos em 3 meses, assim, era uma coisa assim, uma avalanche, era impressionante, realmente impressionante. Teve um momento que no top 20 mundial da Universal, 8 produtos eram brasileiros. 8 produtos. Então, assim, num ambiente multinacional, você sabe como é que é. Quando você está nesse momento, você chega numa convenção internacional, você senta do lado do presidente mundial. Isso com dólar a quanto? O dólar, quando eu voltei para o Brasil, porque isso é importante nessa relação, né? Esse é um fator importantíssimo. O dólar era 1 a 1 no início, depois foi a 2 então e pouco. A tua moral estava altíssima, né? No ano de 97, nós remetemos em espécie, eu sei que assinei esse cheque, 60 milhões de dólares para a matriz. Nos outros anos, 48, 49, até chegar à crise em 2000, que foi quando o mercado já tinha sentido uma crise muito grande. Eu me lembro, Clemente, que quando eu voltei do Chile para o Brasil, teve um jantar para me receber e para se despedir do Mayná na casa do João Araújo, aqui no Ipanema. E esse jantar foi muito importante para mim. Eu cheguei inseguro, garoto, eu tinha 37 anos, né? Aqueles caras eram meus ídolos. Eu tinha sido diretor, depois saí para o Chile e voltei. E o João sempre me recebeu muito bem, sempre foi um amigo, um cara, um mentor tremendo, assim. Eu tenho 3 mentores ou 4 mentores, assim, muito importantes, que me ajudaram muito na carreira, eu sou muito grato a eles. Mas nesse jantar, todo mundo meio me sacaneando, você chegou no fim da festa, que era 1997, eu me lembro do Beto Boaventura da Warner, que era o mais pessimista de todos. Você chegou no fim da festa, Marcelo, acabou a festa. O Roberto Augusto, que era o arqui-inimigo da Sony, né? O arqui-inimigo nosso, muito amigo, foi meu ex-chefe, né? Falou, cara, você vai se ferrar, pô, o Mayná colocou não sei quantos milhões de discos no mercado, vai voltar tudo no teu colo, não sei o quê. Cara... Porque tinha questão da devolução, né? Devoluções. Nada disso aconteceu. O que aconteceu, eu matei no peito junto com a equipe. Aconteceu, mas a gente matou no peito, vendeu muito mais. Foi o melhor ano da minha vida e foram os melhores anos da minha vida profissional, porque eu não acreditei em ninguém quando estavam me falando isso. Era aquele papo de concorrente para te desanimar e tal. E a crise que eles sentiram, talvez em 98, eu fui sentir em 2001. Nós sentimos em 2001. A partir daquele momento, a gente sentiu a crise da pirataria física, então. Né? Antes disso, a gente não sentiu. E tinha uma coisa que definia muito essa equipe na Universal, que para mim sempre foi um norte. Né? Quando a concorrência estava muito grande entre Sony e Universal, naquele momento, a Sony ganhou, teve um ano, eu estava no Chile, ganhou da Poligram ainda, não era nem Universal, por 1 ponto no market share, e a Sony fez um anúncio de página dupla, que eu nunca vou esquecer, que era I'm sorry, I'm Sony. Primeiro lugar no Brasil, não sei o que e tal. E aí, quando eu voltei, a gente foi primeiro lugar no primeiro ano, e foi primeiro lugar os outros 6 anos consecutivos, em algum momento alguém da diretoria falou, pô, tem que fazer um anúncio. Eu falei, cara, não tem que fazer nada. O líder não precisa fazer nada. Idealmente vão esquecer que nós somos líderes. Quanto mais eles esquecerem que a gente é líder, mais tempo a gente vai ser líder. Nossa liderança não precisa ser exercida dessa maneira, que, no meu ver, tinha um fundo de arrogância que era muito próprio da Sony historicamente. Hoje não, daquele período da Sony. E aí eu falava, cara, a gente tem que desenvolver outra relação com o mercado, uma relação muito mais amistosa, muito mais
de relacionamento, não precisa ficar... Se você precisar repetir toda hora que você está na liderança, você tem algum problema, cara. Vai fazer terapia, entendeu? Sabe? Você tem que fazer teu trabalho. É líder, legal. O importante não é isso. O importante é você ter rentabilidade, desenvolver as carreiras dos artistas, que no final é por isso que a gente está lá. Isso não é um jogo de war entre executivos, isso é uma missão que a gente tem, como do ponto de vista de companhia, de estabelecer e desenvolver carreiras artísticas. Se você entender isso, vai fazer mais gente feliz, ter uma cadeia produtiva que vai se dar muito bem com isso, e foi isso que a gente fez durante todo esse tempo. Até 2003, quando depois, nesse período foi curioso, eu peguei várias fusões da Universal. A Universal, eu entrei como Polygram, que era holandesa, virou canadense, porque a Seagans comprou, e virou francesa, porque a Vivendi comprou, que continua sendo dona da Universal até hoje. Então, peguei 3 momentos de fusão, choques culturais imensos. De gestão. E tinha uma briga entre França e Estados Unidos. Eu me lembro que a gente foi para uma convenção mundial em Orlando, no Universal, no Parque Universal, onde os franceses que compraram só falaram toda a reunião em francês, para insultar um pouco os americanos, tipo... Coloca você, olha só, nós somos os donos da empresa, naquele momento, né? E a empresa estava complicada, eu cheguei a pensar em sair fora, receber propostas para sair fora naquele momento, eles não queriam que eu saísse de nenhuma maneira, começaram a me oferecer coisas e tal, no final eu resolvi ficar na companhia e em 2003 me ofereceram a Espanha, em 2003. Eu me lembro que o Max fechou a porta da sala e disse, você tá maluco, cara? Nós estamos bem pra caramba aqui, você tá bem respeitadinho, o que você vai fazer na Espanha? Eu falei pra ele, cara, eu vou pra voltar a não saber porra nenhuma. Eu preciso não ter mais noção de nada de novo. As respostas estão vindo muito fáceis pra mim, as pessoas me ligam e eu estou respondendo muito rapidamente, eu preciso voltar a não saber nada. Por isso que eu vou pra Espanha, para voltar a ser um idiota, para voltar a não ter noção, para não ter filtro. Aí fui pra Espanha. Realmente isso aconteceu durante 6 meses, 7 meses, um maluco. Mercado muito diferente. Mercado muito diferente. Eu já tinha tido essa introdução no mercado, isso é importante, no mercado latino pelo Chile. Depois, na Universal, eu comecei a cuidar do Cone Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai, estabelecido no Brasil. Durante 3 anos eu já cuidava de uma parte da América Latina, que tinha muito relacionamento com a Espanha. Então eu já tinha um relativo conhecimento. Mas você dirigir uma companhia espanhola e a portuguesa, que eu dirigia as 2, mas eu morava em Madrid, era diferente. Assim, o espanhol é completamente diferente, a maneira, eles se insultavam nas reuniões, eu achava que iam se matar, entendeu, nas reuniões. Coño, como puedes, não sei o que e tal, não me jodas. E de repente saíam abraçados, iam tomar uma cerveja, uma canha, como eles dizem, e almoçavam durante 4 horas e estava tudo certo. E eu tinha uma dinâmica diferente que eu precisei aprender, fiquei lá 4 anos. Foi um período muito rico, cometi alguns erros, mas foi um período muito rico na minha vida, pessoal e profissional. A gente também cresceu, foi sempre rentável. Compramos uma companhia que era tipo a Som Livre de lá, que era um selo, Music, que a gente comprou, que era do El País, que é o conglomerado de comunicação muito parecido com o que a Globo é no Brasil, era, né? E é no Brasil. E aí, quando, enfim, foi terminando o meu contrato, o meu chefe foi, enfim... demitido, né, o presidente mundial, que era um cara que eu tinha muito contato, Jörgen Lasse, que era um sueco, e ele me falou, cara, você está numa lista de 6 caras que eu acho que não vão renovar o contrato porque são muito próximos a mim, enfim, tem essa questão, muda a política da companhia, é natural, as pessoas, tem gente que gosta mais de um do que de outro, então meu contrato acabou em final de 2006, e aí eu resolvi vou tirar um sabático, vou viver um pouco a minha vida, vou rever meus filhos, um morava em Miami, outro morava em Los Angeles, e aí fiquei um pouco tempo com eles, fui fazer o Caminho de Santiago, maravilhoso, fiz o Caminho de Santiago com meu irmão, e no Caminho de Santiago, um dia eu chego no hotel, ligo a CNN, fraude na EMAI brasileira, essa história, né? Não sei o que e tal. Eu não dei importância, mas logo depois, quando eu liguei o celular, que eu só ligava uma vez por dia, o Luiz Oscar, amigo também da época da BMG, né, quando a gente trabalhou muito junto quando ele era presidente da BMG, porra, você tá sabendo? Eu falei, cara, eu acabei de saber, mas tô sabendo, mas tô andando, amanhã de manhã eu acordo e vou andar mais 30 quilômetros aqui na Galícia. Isso aconteceu lá fora também, né? Não, isso aconteceu aqui e com o acontecimento no Brasil se levantou a suspeita que outras subsidiárias estivessem passando pelo mesmo problema. E aí a companhia perdeu muito valor na bolsa, até porque a companhia estava, a Warner e a EMAI estavam tentando
hoje se juntar ou serem vendidas durante muito tempo. Tentaram uma integração que custou quase 200 milhões de euros, a tentativa de integração naquele momento de EMI e Warner, que não foi bem sucedida, e depois a Warner desistiu e a EMI tentou ser vendida. E aí, com esse problema que teve no Brasil, acabou interrompendo todo esse Foi ligado ciclo. à devolução, né? Devolução, não faturamento de produtos, enfim, uma questão longa. E aí, enfim, eu continuei meu caminho de Santiago, voltei para o Brasil, depois fui direto para Los Angeles. E aí, em Los Angeles, uma pessoa da EMI me ligou e falou, cara, queremos conversar contigo. Em Miami, onde é que você está? Eu falei, eu estou andando por enquanto, eu não vou conversar com ninguém, isso era final do ano. E aí, no ano seguinte, cheguei aí a Nova York 2 vezes, todas as pessoas com quem eu conversei foram mandadas embora 2 semanas depois, o presidente mundial e o vice-presidente da EMI foram mandados embora. Aí é o fundo do poço, né? Foi. E aí eu falei, pô, EMI dançou, não tem como mais, até que eu fui para a Espanha para resolver um negócio, e quando eu estou 3 horas da manhã, esse negócio de dormir com o celular ligado por causa de filho, né? Me toca o telefone, era um conhecido meu espanhol falando, onde é que você tá? Eu falei, tô na tua terra, tô em Madrid. Eu falei, dá pra você vir para Miami agora e jantar com a gente aqui no Delano amanhã, com todo o pessoal da EMI que tá aqui, que eu quero te apresentar. Eu falei, dá. Aí, mudei meu voo, que eu tava voltando no Brasil, fui para Miami e me fizeram uma proposta para assumir a EMI no Brasil em 2007. Paulo Junqueiro já tinha vindo como IR, e aí eu entrei na EMI em julho, trouxe, a Ana Tranjan já estava, eu trouxe o Jorge Lopes para ser o cara de vendas, que era a área mais crítica que tinha ali, tinha um financeiro, essa história é muito curiosa, já tinham passado 6 financeiros depois da fraude, e tinha um financeiro canadense, o Steve, que tinha sido até financeiro da BMG, que já conhecia algo do Brasil, e um dia o Steve, assim, a EMI era um caos, quando eu cheguei, eu nunca vi, foi um exercício de gestão maravilhoso, mas era um caos, e quando um dia o Steve entra na minha sala e começa a chorar, eu não posso te ajudar, a honestidade canadense, né? Eu não tenho condições de ajudar, eu não entendo o Brasil, eu não entendo como tirar vocês do buraco, eu não entendo a questão tributária brasileira, eu quero ir embora. Aí eu falei, Steve, você ainda tem um contrato e tal, vai para casa e resolve e tal. Ele foi, no dia seguinte eu fui com a Ana Tranjan na casa dele, e ele, quando viu a gente, já colocou um frontal debaixo da língua. Eu não quero voltar para a EMI, isso é um pesadelo. Eu falei, não, Steve, eu vim aqui, é o seguinte, tá liberado. E aí trouxe um garoto, a gente fez um headhunt, trouxe um garoto para entrar, e também não aguentou o tranco, o Luciano Pantuza, apesar de ser muito bom profissional. E um dia eu saindo do Chile para o Peru, porque aí eu comecei na EMI, 3 meses depois me deram toda a América do Sul e América Central. Aí eu, enfim, resolvendo o pepino do Brasil e vendo as coisas da América Latina, quando eu fui para o Peru, me toca o telefone, era um colombiano que tinha trabalhado comigo na Universal, na época do Corralito argentino, ele na verdade, apesar de ser colombiano, era o financeiro da Argentina. E, cara, assim, quando ele me ligou, eu falei, Fábio, onde é que você está? Tô aqui nos Estados Unidos, acabei de sair da Universal, tô procurando emprego. Eu falei, então, segura a onda que daqui a 2 semanas eu vou marcar um encontro nosso com o pessoal da EMI Internacional em Miami para te conhecer. Ele veio para o Brasil e foi o cara que nos ajudou, eu, Paulo Junqueiro, no Ana financeiro Tranjan e Jorge Lopes, a resolver a EMI e para entregar a EMI depois no final para a Universal com, eu diria, com 95%, tirando o João Gilberto, de problemas menos do que eu recebia a EMI. A gente estouramos Seu Jorge naquela época, com Burguesinha, Mina do Condomínio, Alexandre Pires, que eu trouxe de volta, porque quando eu cheguei, um dia eu recebo um disco, o Alexandre Pires cantando Julio Iglesias, na EMI do México. Aí, essas coisas que, sabe, de repente me liga o empresário Aldo, me liga e fala, pô, Marcelo, nós estamos aqui, nós estamos infelizes com esse disco, o Alexandre não quer nem que lance, você não pode me interceder. Eu liguei para a EMI do México e falei, cara, esse disco, pô, o artista não quer, segura e tal. E aí, enfim, chegamos num acordo de transferir o contrato dele para o Brasil, gravamos um disco e vendeu 500 mil de cópias, ele de volta para casa, em Uberlândia, e o Alexandre retomou a carreira dele no Brasil, também forte, tinha Exalta Samba nessa época, pô, teve todo o trabalho do Legião Urbana que a gente fez também, do catálogo, enfim, a gente remontou a Queen, enfim, com o Luiz Garcia, que também tinha uma equipe muito boa na EMI também. O André Pacheco estava lá também, não estava nessa época? O André estava na editora e depois entrou. Na verdade, quando o André entrou na Music, eu já estava saindo, porque eles já estavam num processo de entrega para a Universal e fizeram um streamline juntando editora e gravadora, e nessa eu saí e ficou o cara da editora, o Néstor Casanu ficou. E aí foi quando eu saí da EMI, eu falei, cara, vou dar um respiro de
E no Chile de novo. Vou dar um respiro de indústria, enfim, de indústria nesse momento. O Paulo Junqueiro disse que foi um momento muito duro para ele, né? Foi, eu vi, e ele tem razão, assim, foram quase 15 anos de travessia do deserto, que eu chamo, né, e onde em alguns momentos as tuas convicções estavam muito abaladas, as nossas convicções, mas também digo, foi um momento de muito aprendizado, porque era uma indústria que, a indústria hoje ainda não está tão forte quanto a indústria de 1997, no mundo, hein, isso dados da IFP, não sou eu que estou dizendo. Mas ela hoje tem um potencial muito melhor do que tinha indústria na época. Porque naquele momento talvez não tivesse para onde crescer tanto, não, né? Foi resolvido o maior gargalo de todos, Clemente, que era a distribuição. Antes você era limitado pelo metro quadrado, entendeu? Sim. Como é que você coloca? Você tem um metro quadrado físico, cabe ou não cabe. Hoje, esse metro quadrado não existe mais, né? São as plataformas digitais. Então você distribui todo o teu catálogo, não tem mais barreira, não tem mais fronteira de distribuição, teu catálogo está distribuído no mundo inteiro, automaticamente. Antes você tinha que convencer um cara na outra companhia para lançar um disco da outra, e trabalhar, e depois mandar o artista para lá, e o artista ficar com saudade de casa, quer comer o feijão, o outro tem saudade do pai, o outro tem saudade da mãe, tem saudade da mulher. Artista brasileiro tem dificuldade, né? Eu vejo com muito interesse e muita reverência esse momento agora, que eu acho que mudou, principalmente que a Anitta está fazendo, mas o artista saía do Brasil, ficava homesick, como a gente fala, né? Ficava com saudade de casa, tinha dificuldades. Hoje não, hoje o mundo é global, e essa globalização, ela tem aspectos nocivos, mas a maioria dos aspectos, ao meu ver, são muito positivos, entendeu? Porque você tem, hoje a tua ambição não tem limite, o principal gargalo, que era a distribuição, foi rompido com o digital. E eu acho que isso leva esse negócio a um potencial limitado, que a gente ainda, ao meu ver, está apenas conhecendo, está apenas iniciando a exploração. Nós estamos na pré-adolescência do mercado digital. Eu acredito que quando ele tiver com 21, 25 anos, enfim, no auge dessa vitalidade e no início de uma certa maturidade, o mercado vai estar num momento espetacular. Eu tenho pelo menos essa visão. E aí eu saí da EMI, fiz a minha aventura, que é a minha empresa, né, a MCB, Music Content Brand, aproveitando as minhas iniciais, nada muito genial, entendeu? Apenas para me colocar no mercado. Comecei a fazer fiz várias, na verdade, mentorias para plataformas digitais, fiz mentoria para o Queremos aqui no Brasil, para umas plataformas colombianas, americanas, enfim, espanholas também. E comecei a trabalhar alguns projetos, comecei a tentar entrar pelo cinema, fiz algumas experiências musicais com a Aventura, lá com o Calainho, Fernando Campos e a Aniela Joda. Enfim, foi um momento interessante, também do Rio de Janeiro, era um momento que o Rio parecia, e o Brasil parecia que ia dar certo, né? Parecia mesmo. Sabe, infelizmente, acabou acontecendo o que a gente já está cansado de ver. O Brasil nunca perde a oportunidade de perder uma oportunidade, né? Como a gente diz. E ali eu acho que foi muito bom, foi um aprendizado. Eu precisava desse aprendizado, desse reaprendizado, porque você fica 30 anos na cultura corporativa, por mais que você seja curioso, queira aprender, e você mude muito de lugar, de função, como eu fiz, tem uma hora que você precisa ficar sozinho de novo, olhar para o mercado com uma certa distância, sem autodefesas, entendeu? Com uma autocrítica e ver de que maneira você vai se posicionar para o resto da tua vida ou para o próximo ciclo da tua vida em frente a essa indústria. Aí nesse momento também comecei o Dodge, tive umas ideias também para trabalhar com o Dodge lá com o Roberto, que algumas foram em frente, outras não, mas eu fiz um trabalho, eles me contrataram para fazer o digital do Roberto, que muito inteligentemente, como os Beatles fizeram lá fora, segurou todo o digital num primeiro momento com a Sony. E aí eles queriam, enfim, alguém que tivesse uma visão de dentro, mas de fora, para trabalhar com a Sony e representar eles. A Sony tinha um planejamento, eu refiz o planejamento, fui para Estocolmo, fechei com uma campanha global com o Spotify, que foi quando eu conheci, a gente estava falando lá fora, quando eu conheci as pessoas no Spotify, e fiquei trabalhando com eles durante 3 anos, continuo fazendo algumas coisas com eles também, e muito mais de projetos, enfim, e quando chegou num determinado momento, o Aloysio Reis, numa tarde despretensiosa, me chamou para tomar um café, que no final virou um vinho, virou uma cerveja, virou Jobi, e me falou da UBC, União Brasileira de Compositores. E aí eu
primeiro disse não, eu falei, tá maluco, pô. Aí depois, no dia seguinte, eu comecei a pesquisar, eu já vinha acompanhando a gestão coletiva naquele momento, vinha num momento muito difícil, de muita briga, foi em 2013, todo mundo brigando com o ECAD brigando com todo mundo, a nova lei autoral, tal. E eu vi ali meus amigos e as pessoas que eu gostava brigando entre si. E aí eu pensei, cara, eu acho que eu tenho um papel a desempenhar nesse momento, porque eu não estou aqui nem ali, mas conheço todos. E aí, enfim, a OBC é uma sociedade muito internacional e eu achei que era hora de fazer uma mudança de rumo na minha vida, atravessar o Rio, como eu disse, eu atravessei a orla do Rio, fui para o outro lado, para o lado autoral, que foi o princípio da minha carreira, porque eu só entrei nesse negócio porque eu era apaixonado pelas letras das músicas, pelo compositor. Assim, eu sempre fui muito... Eu me lembro que o Max, assim, eu sempre conversava com o Max ouvia o som, eu falava, Max, essa letra é uma merda. Essa letra não diz nada, entendeu? Essa letra é maravilhosa. Isso é fantástico. Eu sempre fui muito atraído pelas letras, né? E, logicamente, pelas letras internacionais, as letras brasileiras, os grandes poetas brasileiros, artistas, e Clube da Esquina, e depois Fausto Nilo, enfim, toda essa Belchior, Caetano, né, com quem eu trabalhei anos, continuo fazendo coisas com ele, Djavan, todos esses grandes letristas. A letra sempre chegou primeiro para mim, chega primeiro que a música, a verdade é essa. Então, assim, eu achei que era uma certa resposta que a vida estava me dando, uma oportunidade de fechar um outro ciclo, olha aqui, valorizar o trabalho do compositor. Acho que estava na hora, né, em 2016, de contribuir, eu sempre contribuí indiretamente, né, mas contribuir mais diretamente para a valorização do trabalho do compositor, da obra musical, e entender esse mercado. E aí eu fiz uma imersão nesse mercado e estou dirigindo a OBC desde 2016, já são 5 anos e pouco. Não mudei ninguém praticamente da OBC. Nós somos hoje a maior sociedade de gestão coletiva do Brasil, são 7, né? São todos companheiros, mas enfim, somos a maior. Representamos quase 60% da distribuição do ECAD. É uma equipe espetacular, maravilhosa. Enfim, é outro ciclo que eu agradeço muito, que eu estou vivendo, porque é uma equipe muito jovem, muito responsável. Enfim, meu braço direito, Fábio Giovanni, a equipe de comunicação, o Márcio, que faz o atendimento, o Peter, em outra área, as filiais, que são todas mulheres, todas as filiais da UBC são todas mulheres, e mulheres fantásticas. Enfim, tem uma equipe financeira, também é mulher, a Taura, enfim. A gente tem uma equipe muito forte, apoiada por uma diretoria muito especial. Paulo Sérgio Vale é o presidente, Mano Góes, Geraldo Viana, Erasmo Carlos está na diretoria, Paulo Anima em São Paulo. Que legal. Enfim, Antônio Cícero, que é imortal. Então me deu um jato de injeção de motivação espetacular. E é um propósito diferente, né? Eu acho que você usou a palavra que eu não tinha usado ainda, que tem um momento na tua vida que você tem que procurar o propósito. Quer dizer, não é só o resultado. Hoje em dia, o propósito para mim tem um valor muito grande. E esse propósito não tem preço, entendeu? Então, assim, eu substituí uma pessoa que eu admiro muito, que é a Marisa Gandemann, que tinha um outro perfil, um perfil mais de advogada, mais legal. Ela talvez seja a pessoa que mais conhece direito autoral do Brasil. Aprendi muito com ela. A gente fez 6 meses de transição responsável, viajamos juntos para muitos lugares do mundo juntos, onde a UBC tinha reuniões. A UBC faz parte do Conselho de Administração da CISAC. A CISAC é como a IFP, né, da parte fonográfica. A CISAC é uma confederação internacional de sociedades de gestão, de defesa do autor. São 234 sociedades que representam 4 milhões de autores no mundo inteiro, não só da música, artes plásticas, audiovisual, fotografia, enfim, todo esse universo. A gente foi reeleito para o conselho, e em Tóquio, há 2 anos atrás, eu fui eleito presidente do conselho de administração, que são 20 sociedades. Pô, que legal, eleito, parabéns. E aí começou um novo trabalho para mim, com uma visão muito mais global, estando dentro da UBC, dirigindo a UBC, que tem uma grande representatividade dentro dessa história, principalmente dentro do Brasil, mas também internacional. A gente representa todas as sociedades internacionais no Brasil, a ASCAP, BMI, a SACEM francesa, a GEMA alemã, a APRA australiana, a JARHAC japonesa, enfim. As maiores sociedades do mundo são representadas pela UBC, com seus acordos bilaterais, eles representam lá. E começou esse trabalho que eu estou apaixonado hoje em dia, que é o trabalho de defesa do direito de autor, mas também com uma visão muito de negócio, né? A UBC hoje distribui quase 600 milhões de reais
por ano para os nossos titulares, não só na área autoral, mas também na área de conexo, intérprete, produtor, as gravadoras. Eu represento também as gravadoras, a Sony, a Warner, represento as editoras, a Universal, Warner e a Sony, fora a Fermata, Pier e outras editoras. Enfim, é um jogo muito interessante, uma estratégia muito interessante, que me absorve muito, e eu estou muito agradecido por essa oportunidade. No momento onde está todo mundo falando sobre os ajustes necessários, né? O que você acha hoje? Porque muita gente reclama de como o Spotify paga, como todas as DSPs pagam, que o YouTube é uma grande questão aqui no Brasil, se fala muito, né? E lá, nos Estados Unidos, eu fui na Music of the Future, que eu acho que é em Washington, D.C., que é muito direito autoral, né? E você via claramente dois grupos de ideias, né? Brigando o tempo inteiro por essa questão do pagamento. E tem gente que não consegue explicar como que o YouTube paga. Tem gargalos, né? Ainda tem. O que você acha dessa questão do pagamento? Você acha que tem ajustes a serem feitos mesmo? Como você acha que isso vai acontecer? Eu não tenho dúvida. Na verdade é o seguinte, o mercado se transformou de um mercado de posse para um mercado de acesso, consequentemente um mercado de direitos. Hoje todo o mercado de entretenimento é um mercado essencialmente de direitos, né? A palavra direito nunca foi tão importante, né? E por isso é muito importante você e as pessoas que me ouvem aqui, que ouvem teu programa, e o mercado é feito de empreendedores. Todo artista hoje é um empreendedor, né? Precisa ser. Precisa ser um empreendedor. É um artista empreendedor e o que foi consagrado nos últimos 10 anos é a autogestão, na verdade. Está todo mundo autogerindo o seu negócio, ou tem um amigo para gerir o seu negócio junto com ele. Então, primeiro você tem que saber corretamente os passos na defesa dos teus direitos. Se você é produtor, se você é autor, registrar a tua música, se filiar a uma sociedade de gestão, uma dessas 7 que eu falei, incluindo a OBC, e saber que o teu repertório vai, se você fizer isso corretamente, ele vai ser remunerado proporcionalmente a cada momento que ele é executado em qualquer plataforma digital, em qualquer canal de televisão, em qualquer rádio, ou numa sonorização ambiental num shopping center, num supermercado. Tudo gera remuneração, tudo. Se você tiver feito tudo certinho. Se você tiver documentado a sua obra corretamente desde o princípio, e aí existem vários identificadores, os mais famosos, o ISRC, que é o do fonograma, e o ISWC, que é da obra. Esses são as duas mães de todos os outros identificadores. Se você tiver documentada a tua obra corretamente, eu sempre uso essa expressão, é como uma certidão de nascimento. Se você colocar teu nome errado na certidão de nascimento, vão te chamar de Clementino a vida inteira e não de Clemente, né? Então você tem que documentar corretamente a primeira vez, ou refazer o que tiver errado, se cercar de pessoas idôneas para que te ajudem a fazer isso. Mas na verdade hoje o mercado está muito autoexplicativo. Se você olhar para a UBC, por exemplo, a gente tem um portal do associado, tem um portal na internet, tem um aplicativo no celular, na palma da tua mão, então você tem todas as explicações ali. Todas as nossas redes sociais hoje se dedicam a ensinar esse mercado da autogestão. Você estava falando da questão de informação. Os 4 pilares da UBC são formação, informação, tecnologia e atendimento. Ponto. Né? Porque as sociedades, em princípio, são iguais. Elas cobram a mesma coisa, o ECAD cobra a mesma coisa. Enfim, o que muda e o que distingue uma da outra é uma identidade que você procura, que ela exibe dentro da sua linha de pensamento, né? E o atendimento, e a tecnologia, e os recursos humanos. Então, assim, na minha gestão da UBC, onde eu invisto tecnologia, atendimento, formação, informação e os recursos humanos, as pessoas corretas nos lugares certos. É isso que eu faço para que todo mundo se sinta atendido. A gente tem 40 mil titulares no Brasil, né? Então, e fora essa representação de empresas na área jurídica, as editoras, gravadoras, pequenas, grandes, e também as sociedades de gestão lá de fora. Então, assim, o mercado é um mercado de direitos. Agora, voltando, é um mercado de escala também. E essa escala, ela está crescendo. Inclusive, nesse momento de pandemia, a pandemia provocou uma aceleração digital sem precedentes, né? O mercado cresceu cerca de 30% no ano passado. Estou falando só do mercado, logicamente, de streaming. O mercado de shows, logicamente, está paralisado, o que é uma lástima, e as pessoas estão sofrendo muito com isso. A gente fez diversas ações ano passado, uma delas com o Spotify, que fomos o único parceiro no Brasil, escolhido pelo Spotify, pelos antecedentes ao UBC. Com independência da pandemia, a gente dedica cerca de R$500 mil todo ano para ajuda aos nossos titulares, ajuda ao hospital,
seja ajuda funerária, seja remédio, seja tudo isso. No ano passado, a gente transformou isso em 2 milhões junto com o Spotify. O Spotify entrou com dinheiro, a gente entrou com outro e a gente conseguiu doações que totalizaram 1 milhão e 800, eu fiz um vídeo sobre isso, muito bonito. Exatamente, né? Juntos pela Música. E a gente continua apoiando agora o pessoal da Graxa. Enfim, estamos envolvidos numa ação que a Marisa está fazendo agora, a Marisa Monte está fazendo para o lançamento do disco. Outro dia estava envolvido numa outra ação também do Procure Saber. A gente está sempre atento a todo o ecossistema da música. Mas, novamente, para te responder, ainda existem possibilidades de melhora. Melhorou muito, principalmente no royalty artístico, no percentual do royalty artístico. Mas ainda tem muito o que entender de que maneira os DSPs remuneram, né? Tem muito que ficar atento para a escalabilidade desses DSPs das plataformas, porque ainda vão crescer muito e por isso é importante a gente debater esses assuntos agora, né? E o que aconteceu? Na migração do modelo analógico para o digital, o mercado, muito assustado naquela época, muito perplexo naquela época, eu acho que não discutiu corretamente os detalhes dessa remuneração. E a maior vantagem nessa transição ficou na mão do produtor. Ficou na mão das grandes companhias e dos produtores, para ser justo, dos produtores independentes também, né? Cerca de 35% do custo que existia no analógico, ou seja, fabricação, capa, distribuição, maus pagadores, que no Brasil, em todo mundo era 2%, aqui chegou a ser 8% em determinado momento, cerca de 35% dos custos foram absorvidos pelos produtores, pelas gravadoras, seja major ou independente, e apenas 3% foi a mais, ou 4%, 5% a mais foi para o autor. Então, o que a gente defende? A gente defende que está na hora de sentar de maneira responsável, visando a sustentabilidade do negócio e melhorar a remuneração do autor. Isso é uma discussão global, né? Uma discussão mundial, que eu estou levando agora. O autor hoje recebe entre 12% e 15%. No nosso entendimento, o justo seria 20%, talvez 25%. Né? Essa é uma questão, e acho que é uma questão que precisa ser encarada, mas que os produtores querem evitar. Né? Mas essa discussão é no interativo e no não interativo. É interativo e não interativo. Porque essa discussão do interativo e não interativo, ela é semântica. Porque, assim, no Spotify, o que prevalece mais são os playlists. O que existe de interatividade no playlist? Muito pouco. Você recebe e você ouve. É quase uma rádio que você ouve. Então, essa discussão, para mim, ela é uma discussão jurídica e semântica, mas principalmente, ela ignora uma coisa. E eu acho que aí é que está a maior injustiça do digital. Existe um coletivo, isso me parece um absurdo, que não é remunerado no digital, que é o coletivo do músico, o músico executante. O digital remunera, bem ou mal, o produtor, remunera o autor, remunera o intérprete, né? Ele tem o royalty artístico dele, seja se ele negocia direto, se o produto é dele, ele negocia direto com o agregador, se ele está dentro de uma gravadora, ele recebe o royalty artístico. A maioria dos grandes artistas já provocou uma revisão de seus royalties históricos. Quem tem grande catálogo já melhorou os seus royalties históricos, porque não tinha sentido receber. Tem muita jurisprudência em relação a isso, né? Exatamente, entendeu? Então, assim, o único coletivo que é invisível no mundo digital do streaming é o músico. O músico não recebe nada, ele recebe o cachê na hora da gravação, que é o conceito americano do work for hire, você vai lá e contrata, mas a remuneração proporcional que ele recebe na rádio, que ele recebe na televisão, que ele recebe em outras áreas, na sonorização ambiental, seja nas outras áreas onde aquele fonograma existe, no digital não existe, o músico não recebe nada. E se 99% do mercado é digital, significa que o músico não existe em 99% do mercado. Então isso é uma coisa, para mim, que não cabe na minha cabeça. Inclusive, não caberia se eu ainda fosse produtor. Eu acho o seguinte, se você faz parte desse mercado, o que você deve zelar? Que todos sejam o mais justamente remunerados para que esse mercado seja autossustentável e que todos estejam felizes. Entendeu? Então, acho que esse é um pensamento que não é abordado pelas grandes companhias ou é refutado por um entendimento do não interativo do streaming, que eu entendo, mas já existe. Explica para aquela câmera um pouco interativo, não interativo, que as pessoas não entendem nada disso. Na verdade, o interativo é aquilo que você pode modificar, né? E o não interativo é uma rádio, que tipo, você Pandora ouve uma rádio. É considerado uma rádio, né? Então você vê, eles alegam, né? E aí tem uma certa razão, eles alegam o seguinte: no mundo inteiro, aonde o músico ganha
alguma participação no digital é no Pandora e no Sirius. Pandora é uma rádio não interativa americana famosíssima. Que eu amo de paixão. Infelizmente não está aqui no Brasil. Por que ela não chega aqui? A questão jurídica? Eu acho que é porque eles não se interessaram, porque seria Entendi. um mercado maravilhoso para eles. E a Sirius, que é uma rádio satelital que está embarcada em todos os carros dos Estados Unidos, eles recebem. Mas no Spotify, no iTunes, em lugar nenhum no mundo, até esse momento, os músicos são remunerados porque não são considerados rádio ou execução exatamente, pública, por né? esse conceito. Faz o menor sentido. Por esse conceito, entendeu? Mas ainda que fizesse, Clemente, ainda que fizesse, eu acho, assim como houve momentos de muita generosidade junto, enfim, ao percentual que as grandes companhias têm no Spotify, enfim, eu acho que você tem que ter um entendimento de vamos fazer esse mercado funcionar e funcionar para todo mundo. Porque assim, cara, o solo do Van Halen é tão importante quanto a música, a voz dele, do Thriller, né? O beat do Thriller, né? Do Billie Jean. Cara, então assim, os músicos precisam ter um espaço no mundo digital, precisam ter um espaço equânime no mundo digital, precisam ter uma participação. Então, eu acho que essa é uma das áreas de correção para os próximos anos. E também a questão do maior equilíbrio do autoral, porque tudo começa com uma canção, com um autor, enfim, o começo de tudo é uma grande canção. O Daniel Ek do Spotify, ele alega que ele já paga uma parte grande, que esse ajuste tinha que ser feito do lado de cá, né? Ele fica, teoricamente, com 28%, 30% e o restante vem para o lado de cá. E esse lado de cá não consegue, de maneira pacífica ainda, ou não conseguiu de maneira pacífica, consensual, tentar buscar uma alternativa para isso. Talvez porque seja um mercado de 15 anos, ou seja um mercado adolescente. Talvez que ele um pouco mais maduro chegue a esse entendimento. Mas o fato é que hoje acontecem pressões no mundo inteiro de grandes artistas, de pequenos artistas, para que essa oportunidade se dê, entendeu? Para que essa conversa aconteça. Lógico que localmente é muito difícil você fazer isso. Por quê? Porque esses players são globais, as grandes plataformas e as grandes companhias são globais. Talvez o produtor local possa ter uma iniciativa específica que abra um precedente para atuar dessa maneira. E eu pessoalmente acredito nisso. Mas eu acho que tem muito ajuste para acontecer. Agora, eu sou a favor de que eles aconteçam sem grandes rupturas. A gente continua a trabalhar porque o mercado está muito bom e pode ficar melhor ainda. Está muito bom para alguns, não está tão bom para outros, né? Por isso que essas correções e distorções são importantes da gente encarar e desafiar, né? Você tem, inclusive, algumas propostas de novos modelos de negócio no próprio streaming, né? Que hoje hoje eu consigo em algumas plataformas, exatamente. Exatamente. Será que user-centric é bom porque remunera, você ouve só The Who, então todo mundo vai ouvir The Who, você ouve só sertanejo, um artista sertanejo que você é fã e todo aquele dinheiro naquele mês vai para aquele artista sertanejo. Enfim, são questões que eu acho que você tem que continuar conversando. Não precisa conversar de forma bélica, como conversar de maneira... Isso para ser resolvido é global, né? Eu acho que tem que ter eu acredito em respostas globais ou respostas locais que venham através de movimentos legais. Me explica a minha ignorância mesmo. Isso se muda em lei? Ou se muda em acordo comercial entre as empresas? O ideal é que você mude em acordos comerciais. Mas é o que eu te falei. Em alguns países, algumas decisões podem acontecer. Porque a Europa está tentando mexer nisso. A Europa está tendo um grande movimento, principalmente na Inglaterra. O parlamento inglês convocou as sociedades, os autores, as gravadoras, enfim, para entender a matemática do streaming. Até motivada por essa reclamação de vários artistas, né? Os Estados Unidos também está fazendo um movimento semelhante. Mas, logicamente, a gente é muito orientado. Na verdade, nós somos orientados pelos dois mercados. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, agora foi inaugurada uma agência digital pelas editoras e plataformas, onde existe cerca de meio bilhão de euros que não foram identificados no universo digital para serem distribuídos. E essa plataforma existe, que é a MLC, que é uma iniciativa de esforço de identificação de repertório no digital, porque o digital são trilhões de transações, né? Antes você tinha pequenas transações, hoje são trilhões. Muita gente acredita que o blockchain possa ajudar nessa identificação, né? Pode. Eu acredito que sim, mas enfim, hoje você vê, são 60 músicas novas no Spotify todo dia.
É muita E música. aí você, voltando àquele momento que nós falamos, se você documenta errado, se o teu ICRC está equivocado, se você não colocou quem são os participantes, ou na parte da obra, se os autores não estão corretamente representados, se tem editora ou não tem editora, o reparto da obra, é muito complexo. Se você erra ali, isso vai para um fundo e você tem que identificar. Logicamente que hoje, com o data mining, com todas as questões de tecnologia, nós mesmos na OBC, a gente libera cerca de 80 milhões de reais de retidos por ano. Nós somos a sociedade que mais libera retidos no Brasil, porque a gente tem uma tecnologia proprietária, que é o MetaConnect, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias de semana, no ambiente de rede, Tentando achando um pedaço daqui, opa, identificou, joga para cá, identificou, joga para cá, e remunera. Porque a nossa obsessão é distribuir, né? Não só ser muito competente arrecadando, através do ECAD, né? Novamente, ECAD gerido pelas 7 sociedades de gestão, entre elas a OBC, que tem um conselho de administração do qual eu faço parte, né? E as outras sociedades estão presentes, e a gente quer arrecadar, mas a gente principalmente quer distribuir, porque o dinheiro precisa estar no bolso do criador, do cara que fez, ele precisa estar no bolso do intérprete, do músico executante, do produtor que fez aquele investimento econômico na obra, e do autor também, que foi o princípio de tudo, entendeu? Então, assim, é um mercado bastante complexo e excitante. Loucura, porque não é benefício, desculpa. É não lucrativo. Qual é o termo? Esqueci, cara. Não, sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Pô, não, a UBC, para você ter uma ideia, ela é sem fins lucrativos, sem fins né? lucrativos. Ela vai completar 80 anos ano que vem. É a sociedade de gestão mais antiga do Brasil. Eu digo que a gente tem tradição, mas a nossa obsessão é a inovação, né? E a UBC foi uma distensão da SBAT, que era a Sociedade de Direitos de Teatro, né? Foi a primeira sociedade musical, de gestão coletiva musical brasileira, e naquele momento tinham 11 sociedades de gestão no Brasil. Então, inteligentemente, os próprios autores, há 45 anos atrás, se juntaram, foram para o governo e resolveram montar o ECAD. O ECAD é um monopólio legal não governamental, isso é importante que se diga. O ECAD é uma empresa privada que deve explicações e que está muito atrelada hoje, antes ao MINC, hoje à Secretaria de Cultura, mas ela é uma iniciativa dos próprios autores, dos próprios titulares de direitos, não só das sociedades. E onde a gente tem um hub de arrecadação único, o ECAD arrecada todos os direitos, é um modelo brasileiro pioneiro, um modelo que hoje vem sendo replicado na Ásia, vem sendo replicado na Inglaterra. A Inglaterra está utilizando, já vieram aqui, já estudaram com a gente o modelo do ECAD, então as duas sociedades, Autoral e Conexo, se Não juntaram. existe o ECAD em vários... esse formato... O ECAD é um modelo único. É um modelo único, É um modelo único e muito apreciado lá fora, tanto que as asiáticas estão replicando, algumas europeias estão replicando ele. Nos Estados Unidos, como que paga? Pagam, tem 5 sociedades de gestão. Então sai do Spotify direto para a sociedade. Sai do Spotify direto para ASCAP, BMI, AMRA, CESAC ou DMR, que são as 5. E o Conexo não interativo sai para a Sound Exchange, que é a sociedade americana do digital não interativo, onde ele arrecada do Pandora, do Sirius e tal, do Spotify. E qual é a vantagem e desvantagem? Estou te perguntando porque você sabe tudo desse assunto. De quê? De ter o ECAD ou não ter o ECAD? A vantagem é que, você imagina o seguinte, Clemente, são 7 sociedades no Brasil. Imagina se aqui embaixo, no restaurante aqui embaixo, eu de manhã vou cobrar o repertório da UBC. À tarde aparece o outro para cobrar o repertório da Brahms. Depois aparece o outro para cobrar o repertório da Socimpro. Você vai colocar o cara maluco. Não, eu vim aqui hoje cobrar só o autor. Amanhã eu volto para cobrar só o intérprete. Depois de amanhã eu volto para cobrar o produtor. E na semana que vem eu volto para cobrar o músico executante. Então, esse modelo, você tem uma central de cobrança única, onde que é muito engenhoso. Você, uma vez arrecadado, os direitos são eletronicamente distribuídos. Então você tem Garota de Ipanema, vai um direito para o Jobim, vai um direito para o Vinícius, para a editora do Jobim, para a editora do Vinícius, vai um direito para o intérprete, vai um direito para o músicos executantes, você tem tudo numa coisa só. As sociedades distribuem, o ECAD só arrecada, as sociedades são responsáveis pela documentação e pela distribuição e pelo contato com o titular, mas existe uma central única, de dados, dentro do ECAD, o que também facilita muito, porque o titular ele pode mudar de uma sociedade de maneira mais fácil do que ele mudar de uma agência bancária, de uma conta bancária, entendeu? Você tem um livre-arbítrio, amanhã você quer sair de uma sociedade para outra porque você não foi bem atendido. Então,
Você, em 24 horas, você vai para outro lugar, sem penalização. Digitalmente? Digitalmente. Antigamente tinha que pegar aquele documento, não. Hoje em dia você vai lá, tem uma assinatura que você pode mandar, manda de forma digital e pronto, entendeu? E o ECAD recebe, a cada 30 dias a gente faz essas modificações. Então é um ambiente muito livre, muito de respeito ao titular, ele decide com quem ele trabalhar, quem o representa, da maneira que ele achar melhor, e todos os direitos dele, ele vê representado num lugar só. É muito mais fácil para ele. Muita gente mete o pau no ECAD, é legal você explicar isso. Cara, o ECAD, durante muito tempo, foi a genie preferida do mercado musical, né? E em algumas, eu arrisco dizer, em alguns momentos históricos, de maneira justa, e eu já vejo que não, o ECAD evoluiu muito, o ECAD melhorou muito. O ECAD hoje é uma empresa muito flexível, a gente tem hoje uma nova superintendente, enfim, teve uma administração de muito valor da Glória Braga durante 22 anos, mas hoje a Isabel, que veio do mercado, veio do New York Times, veio do El País, veio da Prefeitura de São Paulo, onde ela cuidava da verba de publicidade, está dirigindo o ECAD há 1 ano e meio, 2 anos, num momento crítico de administração de crise, né? Mas a equipe está lá, enfim, tem pessoas novas que entraram na área de jurídica, no lobby, a gente tem uma área que cuida só dos assuntos legais em Brasília, área comercial também. Então o ECAD hoje é uma empresa de tecnologia também, é uma empresa de cobrança de tecnologia. Como a UBC, essa foi a primeira coisa que eu disse lá quando eu entrei, falei, isso aqui é uma empresa de tecnologia, de direitos e tecnologia. Nós temos que investir em tecnologia. A gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo em termos de tecnologia no mundo. Então vamos evoluir, fizemos o portal do associado, o aplicativo da UBC, você tem todo o teu histórico lá dentro, você vê a hora que quiser, você faz todas as tuas mudanças automaticamente lá. No caso do ECAD, você sabe que quem cobra nunca é popular. Isso é uma coisa que acontece no mundo inteiro. Se você perguntar para o francês, você fala o nome Sacen, o cara já treme. Fala o ASCAP BMI nos Estados Unidos, para um dono de restaurante, ele também já treme. O cara que cobra é sempre um cara muito impopular. No caso do Brasil, ainda teve uma engenhosidade. O ECAD leva a culpa e blinda as sociedades, que são 7 sociedades, né? Mas o ECAD é gerido por essas 7 sociedades. A governança do ECAD é definida por vocês. Por nós. A política de cobrança, a política de distribuição é toda definida pelas sociedades. Mas o ECAD é que tem a cara pública. Também é verdade que no Brasil os políticos não gostam de pagar. Os políticos hoje, as concessões de televisão e de rádio foram dadas de forma indiscriminada para grupos políticos e interessa para eles que qualquer coisa que aconteça, opa, o ECAD não cobra, tá me exagerando, CPI do ECAD. Enfim, tem sempre uma movimentação do ECAD, teve no passado, que não resultou em nada, porque tinha isso, porque tem um interesse político. Então, as pessoas também têm que ler e interpretar as notícias de uma maneira muito mais dinâmica, de uma maneira muito mais aberta. O ECAD fez muitas autocríticas, é absolutamente necessário. Hoje arrecada quase R$1 bilhão, ou mais de R$1 bilhão por ano, e distribui isso ou um pouco mais, porque depende também dos retidos, ele pode distribuir até um pouco mais durante o ano. Nós estamos entre o top 10 do mercado de gestão coletiva no mundo, o Brasil. Seríamos o top 5 se não fosse a variação cambial, né, que me ajudou lá atrás, quando era 1 a 1, mas hoje 5 ou 7. O gringo te amava, né? Hoje 5 ou 7, a gente fica no 12º ou no 11º, né? É reconhecido e com excelente credibilidade no mundo inteiro, enfim, no grupo, e junto às empresas e os usuários existe cada dia um entendimento melhor. Cerca de 50% da distribuição do ECAD é audiovisual no Brasil, o que confirma a vocação audiovisual no Brasil, né? Então é televisão aberta, televisão fechada, hoje o OTT, cinema, né? O Brasil tem uma vocação audiovisual que já era patente na época do DVD, que chegou a ser 60% do mercado físico brasileiro. Que diga-se, não é um fenômeno mundial, né? É o único lugar no mundo onde o DVD teve 60% de participação, foi o Brasil. O DVD no resto do mundo era um submercado, representava 3%, 4%. Eu me lembro que quando a gente lançou Ivete no Maracanã, foi o DVD mais vendido, vendeu 1 milhão, e foi o DVD mais vendido da Universal naquele ano. Vendeu mais que U2, vendeu mais que Bob Marley, vendeu mais que tudo que a Universal lançou no mundo inteiro. Num só mercado, enquanto eles foram vendidos em todos os mercados do mundo inteiro.
Então, assim, a vocação audiovisual brasileira é muito forte. E também é verdade que existe hoje não só uma qualidade muito grande artística brasileira, na música, na composição, mas também na produção musical de audiovisual. Existe uma geração espetacular de produtores musicais audiovisuais que estão produzindo hoje para o Netflix, para a Amazon, tem gente produzindo lá fora, como Antônio Pinto, que produz lá para fora para várias plataformas há tempos, né? Então, assim, a gente tem uma geração muito forte de produtores audiovisuais, o Plínio, Profeta, e vários Cassim grandes produtores. também, que vai Cassim, vir maravilhoso. Enfim, então a gente tem grandes produtores de música audiovisual. Eu te falei do sem fins lucrativos, porque você veio do mercado com os fins lucrativos. Totalmente. Qual é a diferença, cara? Cara, você sabe que é muito curioso, Clemente. Quando eu fui... A vida te prepara para o teu próximo passo sem você saber que ele vai acontecer. Quando eu entrei para o conselho do Grammy Latino, que eu colaboro já há 22 anos, mas fiquei 10 anos como presidente como vice-presidente do conselho, como trustee, eu entendi como funciona uma organização sem fins lucrativos, que é o Grammy Latino, né, que é uma franquia do Grammy americano. E participava das reuniões, como participo até hoje trabalho até hoje com eles. Ali eu fui preparado, observando como Gabriel Baroa, que era o presidente até um mês atrás, agora Manuel Abud, atuava. Eu comecei a me interessar porque tem essa coisa da palavra-chave que você falou, que é o propósito, né? Quando você tem 20, 30, 40 anos, você busca uma coisa, a vida vai te modificando, né? E assim, é muito bom isso, porque você tem que mudar o tempo todo. E aí eu comecei a ter essa história do propósito. Um dos propósitos que eu tenho na minha vida, que eu já tenho há 20 anos, é essa aproximação do Brasil com a América Latina, é o reconhecimento do Brasil que nós somos latinos, antes de sermos europeus ou americanos. Nós somos latinos e que existe muita coisa para fazer junto com nossos amigos de fronteira ou de idioma hispanohablante, né? Então, assim, no Grammy eu comecei a entender como funciona uma organização non-profit. E quando surgiu a oportunidade da UBC, eu já estava muito preparado. É completamente diferente, né? Mas eu tenho como mantra: eu quero ser lucrativo. Por que eu quero ser lucrativo? Porque eu quero ter recursos para reinvestir na operação. E para investir na operação. E para superar qualquer problema que a operação tenha quando existe um mau tempo. Entendeu? Assim, tipo agora, né? Exatamente, entendeu? Então eu tenho que ter uma operação que seja lucrativa para que não tenha problemas, para que a gente possa investir em tecnologia, em recursos humanos, em tudo para transformar o nosso resultado em maior distribuição para os nossos titulares. A UBC, ela pertence aos 40 mil sócios que estão lá dentro, né? Se amanhã acontecer alguma coisa, esses 40 mil sócios têm acesso ao caixa, têm acesso aos bens líquidos, têm acesso aos bens materiais, que são os prédios, não os prédios, as salas que a UBC tem. Enfim, está tudo ali no balanço, está tudo ali com absoluta transparência nos nossos sites, no nosso portal, está tudo ali, todo mundo sabe quanto a gente tem no banco, quanto a gente não tem. Enfim, esse é um exercício diferente e realmente me estimulou muito, porque eu gosto de fazer as coisas diferentes, né? Eu não quero me repetir. Em algum momento da minha história recente, assim, alguém falou: você não quer dirigir uma companhia? Eu falei: não, já dirigi. Hoje, quem tem que dirigir a companhia é um cara de 40 anos que está lá, de 50 anos que está lá, de 35 anos que está lá, sabe? Essas pessoas é que têm que fazer esse trabalho. Assim, never say never, mas assim, não é meu propósito, não seria mais meu propósito ocupar um lugar que eu já ocupei, e que eu já ocupei sendo muito feliz. A possibilidade de eu ser infeliz tentando me repetir é muito grande. Então eu prefiro fazer uma coisa nova, que eu não tenho um precedente, que eu não tenho um histórico, e aprender uma coisa nova, porque principalmente isso. A gente está vivo enquanto a gente continua aprendendo, cara. Se a gente parar de aprender, você não tem uma motivação para viver. Então, enquanto eu não souber alguma coisa, eu vou ser uma pessoa melhor. Quando eu achar que sei tudo, eu já não tenho o que fazer comigo mesmo. Então, assim, eu gosto muito de sentar numa mesa e não saber nada. E alguém está me ensinando, e eu saber ouvir, assim, realmente essa é uma coisa que me define. Eu acho que eu sou uma pessoa que sabe ouvir, eu não sou um gênio, eu sou apenas uma pessoa que sabe ouvir. Então, assim, eu acho muito importante esse exercício constante. Isso me estimula, me faz crescer, me faz ter curiosidade, me faz gostar de conhecer pessoas, de ouvir as histórias que elas têm para contar, a experiência que elas têm, e tentar trabalhar. Agora, a bagagem que eu tenho
Ela é importante, Lógico, faz uma baita de uma diferença, né? sabe? Mas eu não posso colocar ela na mesa o tempo todo. Eu acho que você ainda volta pra indústria. Não, Sabe por que eu tô te falando isso? Quem é o cara que estourou os maiores produtos pra mim no Brasil hoje é o Sérgio Afonso. É verdade. O Sérgio é o melhor IR do mercado hoje em dia. Cara, é impressionante, né? ele. Estourou coisas novas. Verdade. Né? Ele deu voz a uma cultura que tava ali, ninguém olhava pra ela. Verdade. E Sérgio aí é a Camila Fialho falou a mesma coisa, essa junção de uma Camila com o Sérgio, É acho isso fenomenal. muito potente. Fenomenal. Né? Que é o Fenomenal. cara que tem o... Porque, cara, a experiência do que vocês viveram no Brasil nesses últimos É muito 30 anos é grande. muito grande. É Quando muito você junta grande. com um cara que tá atento a um nicho, com uma pessoa que tá olhando pra frente, é uma união muito, muito potente, na minha opinião. É verdade, é verdade. Não, eu acho assim, eu acho que o mercado brasileiro hoje, ele está bem entregue, né? Ele está em boas mãos, eu acho que o Paulo voltou muito bem, né? É um cara que que eu adoro, que trabalhou comigo, com a IR na EMAIA, já era meu amigo, enfim, na Warner. E com uma história linda na música, Ótima. né? Eu acho que o Paulo Lima também tem a contribuição dele a fazer no mercado na Universal. Agora tem o Marcelo Soares fazia, mas agora tem essa questão da Som Livre Sony, enfim, já está definido, mas vamos ver Como o que vai ficar acontecer. essa fusão? Não tenho a menor ideia. Acho que só quando acontecer a gente vai saber exatamente o que vai acontecer. O Sérgio Afonso, que era um cara que sempre foi meu amigo, que eu respeito muito, que nesse momento eu acho que o cara que definiu, assim como a Warner do André definiu pelo rock, ele definiu pelo funk pop. Reinaugurou o pop, né? Exatamente, no Brasil, né? E está fazendo um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Enfim, eu acho que o mercado está bem entregue. E mais, o mercado independente brasileiro está muito pujante também. Tem muita gente interessante nesse esquema de autogestão, os produtores, as novas production houses, entendeu? A Red Media lá em São Paulo. Red Media é muito, eu fui lá, é muito interessante. Excelente, entendeu? São a parceiros nossos. K2L também. K2L, entendeu? Sabe, todos esses caras, entendeu? Eu acho assim, todos estão fazendo um excelente trabalho e eu sempre falo isso, o mercado no século passado, ele tinha poucos protagonistas. Eu tive a sorte de ser um deles, né? Porque eram os protagonistas maiores, eram as gravadoras. As editoras eram coadjuvantes nesse mercado. A verdade é essa, porque a gravadora é que vinha e colocava o investimento, a editora vinha depois. Hoje, esse mercado mudou, os editores viraram protagonistas também e tem vários outros protagonistas. Você tem os agregadores que são protagonistas. Eu estava vendo a tua entrevista com o Schiavo, por exemplo, que é um protagonista do século passado, como eu fui, e continua sendo protagonista agora na alta fonte. Você tem a RPM, você tem os agregadores das gravadoras, a Orcha, a ADA e a InGrooves, por exemplo, com a Ana Cristina fazendo um trabalho maravilhoso. Então você tem, hoje eu vejo que existe um ecossistema muito robusto de apoio, né, à indústria criativa. E aí você como cantor, ou como autor, ou como artista, você escolhe com quem trabalha. Você não tem mais 1, 2, 3 opções, tem 10, 15 opções. E você escolhe não só com quem trabalha, mas como trabalha. Você quer o quê? Um banco? O cara tem um dinheiro para te emprestar. Você quer o banco mais o marketing? Você tem pessoas idôneas para fazer isso para você, estruturas que possam fazer isso. Você quer só a distribuição, nem o banco, nem nada e tal? Você tem isso também. Então isso te dá uma capacidade de escolha muito grande para a sua carreira, para a sua obra. Se você tem a sorte de já ter um catálogo, muito mais. Mas se você está construindo um catálogo, né, eu acho que a gente vive um momento, eu digo isso repetidamente, é o melhor momento da indústria fonográfica, da indústria de entretenimento musical, nesse século. Nós estamos aqui em 2021, esse é o melhor momento. E eu tenho certeza que os próximos 10 anos, no mínimo, essa década, vai ser uma década transcendental para a gente. Revoluções por minuto. De tecnologia, porque não esqueça, essa crise, quem tirou a gente da crise foram os outsiders da tecnologia. Sim. Só que agora nós estamos retomando o mercado. Só que agora a gente está dizendo, amigos, obrigado, vocês são gênios, mas esse mercado pertence aos criadores. O protagonismo é de quem cria. Eu acho que isso é muito importante ser colocado, né? Durante um tempo recente, as estrelas, e até então, de certa maneira, são os caras da tecnologia. Verdade, os caras descobriram a saída. Mas eles reorganizaram o mercado. Mas agora o mercado está voltando para as mãos de quem cria, que é fundamental. O cara que cria é que é o protagonista, é o conteúdo, é o artista, é a obra, é a criação. Esse cara que você tem que trabalhar, esse cara que você tem que ajudar. É uma guerra, né, daqui para frente. Eu acho que sim. Porque você vê o Spotify investindo em podcast para justamente
ter essa autonomia do ouvinte de podcast versus ouvinte de música, né? E diminuir a dependência da parte musical. Diminuir a dependência da parte musical. Porque você começa assim, o que seria do Spotify sem um conteúdo? Nada. Na verdade é isso. Né? Sem aquelas obras que estão ali, sem aquele catálogo que estão ali. Porque as pessoas demonizaram, por exemplo, muito as gravadoras. Né? E as gravadoras fizeram isso, aquilo, são não sei o que, blá, 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 blá. Tudo certo, entendeu? Agora é o seguinte, eles estão sentados em cima desse patrimônio, dessas pirâmides do Egito, esses catálogos maravilhosos. Você vê quanto a Universal pode estar valendo na Bolsa de Valores, 40 bi, né? Há alguns anos atrás estaria valendo 5. E é o catálogo, mais que o catálogo. É o catálogo, essas obras que estão ali. Eu me lembro, assim, minha primeira grande experiência internacional na universidade, na Polygram ainda. A Polygram era muito curioso, porque a Polygram era um modelo de companhia europeia que era uma soma de várias companhias, e depois comprou companhias, comprou Island, não sei o quê. Teve uma convenção no Japão, e eu cheguei para o jantar de smoking, não sei o que e tal, e eu tenho a mania, eu peguei uma bebida e tô tomando a bebida olhando para o chão. Tem a mania de olhar para o chão, eu olhei para o chão, tinha um sandália havaiana. Eu falei, pô, quem é esse cara, esse maluco que tá aqui em Tóquio de smoking? Aí eu fui subindo o rosto, era o Chris Blackwell. Aí eu não sabia que era o Chris Blackwell. Não sabia fisicamente que era ele, né? Aí eu perguntei pro cara, quem é esse cara? What the fuck, quem é esse cara? Eu falei, Marcelo, esse é o Chris Blackwell. Ele descobriu o Bob Marley e o U2, ele pode vir com a sandália havaiana que ele quiser. Aí deu 10 minutos, a gente estava no bar, ele chegou, eu me apresentei, né? Pô, sou brasileiro, não sei o quê. Ele perguntou do André Midani, que era amigo dele, sempre foi amigo dele, da época da Warner, né? André, não sei o quê. Ele falou, pô, aí eu contei pra ele falou, eu te vi com a sandália havaiana, achei estranho, né? Ele falou, cara, eu falei, mas ele me disse que, pô, você descobriu o Bob Marley e o U2, você pode andar pelado se você quiser. Ele falou, não, faltou eu descobri a sandália havaiana, eu seria mais feliz. Se eu tivesse descoberto a sandália havaiana, eu ainda estaria mais feliz. Esse é gênio, né? Gênio. Eu amo esses selos que tinham nessa época. O Island era For Virgin, era legal. Island, Motown, todos esses selos. Eu fui a Nova York uns 3 anos atrás e vi uma entrega de prêmios para o Ben Goldman, o fundador da Motown, e era uma entrega de prêmio para ele como autor, e ele falando, cara, eu recebi todos os prêmios da minha vida, mas esse é o prêmio que mais me importa, é o prêmio como autor, porque as pessoas nunca me viram como autor, me viram como um empreendedor maravilhoso que criou a Motown. Então, assim, eu acho que o mercado independente ensina muito, sempre ensinou as majors, sempre. E hoje o mercado independente sempre tinha aquelas pseudo-pretensão de ser adquirido em algum momento e tal, e hoje essa relação está muito mais equilibrada. Eu não sei se eu quero ser vendido, eu não sei se eu quero pertencer àquele conglomerado, eu não sei se eu quero pegar aquela grana, entendeu? Que era aquele negócio que você fazia, comprava o selo, que fizeram com o Chris Blackwell e todos eles, né? E você mantinha o cara 5 anos na operação, mas totalmente desinteressado já, porque depois que o cara colocou o dinheiro no bolso... Ele não cuida mais, ele já não cuida mais, já não é dele. Entendeu? Hoje não, hoje você vê, enfim, que existe essa alma empreendedora em todos os segmentos, e o segmento da música não é diferente. O cara quer ser independente, quer ter a história dele, quer fazer a história dele, tá ali, tá trabalhando muito bem, tá com uma autodependência espetacular. Então, eu acho que o mercado nunca teve tão equilibrado. Eu acho que eu vejo hoje o mercado nunca teve tão equilibrado, eu sou entusiasta do que está acontecendo. Assim. Eu acho. Você pode ter críticas artísticas, no caso do Brasil, né? Tem um movimento assim, tem um monopólio assim, que sempre existiu esse tipo de coisa. Eu estava vendo ontem um documentário do Bee Gees, maravilhoso, cara. Qual é o nome? Maravilhoso. How Can You Mend a Broken Heart, né? Uma das canções dele, é um documentário, recomendo, tá no Now, no HBO, e aí conta a história deles assim... A instabilidade, eles já fizeram sucesso, depois voltaram, fizeram sucesso, desapareceram, brigaram os irmãos, depois morreram os irmãos, e aí depois eles voltaram como autores, já com a Barbra Streisand e com vários outros, cara, assim, é uma maravilha. Primeiro como eles cantavam, e segundo as letras, e depois o momento disco. Por isso que eu ia falar, quando teve o momento do Staying Alive, que o empresário comprou o argumento para fazer o filme, que ninguém acreditava, o Robert Stigwood comprou o argumento para fazer os embalos de sábado à noite, Saturday Night Fever, né? E ali o Bee Gees voltou, ele falou, olha, esse disco vai ser uma compilação, mas eu preciso de 5 músicas novas. Aí os caras fizeram as 5, não sabia disso, que arrebentaram. Esse documentário que é maravilhoso, cara. Arrebentaram, fizeram Staying Alive, fizeram Saturday Night Fever, fizeram How Deep Is Your Love,
destruíram e criaram um movimento, quer dizer, deram cara a um movimento que já existia em Nova York, nos bairros negros e gays, que era disco music, e que virou uma febre durante 5 anos até... isso mostra no documentário, até um DJ de Chicago começar a arrebentar tudo. Eu fiz um tudo no texto e um vídeo sobre esse dia. É maravilhoso. Claro, né? entendeu? Ele falou, pior é que ele era amigo do dono do estádio, não é isso? Exato, Red Sox. E aí todo mundo foi pra lá quebrando os discos. E essa história é maravilhosa, assim, né? O mercado é feito desses ciclos, entendeu? Sim. Desses ciclos. Então, assim, eu acho que o que falta hoje, talvez, não falta, mas acho que falta dar luz isso no Brasil, essa maior diversidade que a música brasileira tem, né, em todos os sentidos. Você vê hoje, um dos grandes baratos do digital, não só foi a globalização, mas a regionalização. Sim. Hoje você pode ouvir um cara do Maranhão, você ouve o cara de Goiânia, por exemplo, a gente ouve pra caramba, que virou um lugar maravilhoso no Brasil do ponto de vista de criação, de organização de negócio, inclusive, né? Então, assim, você tem vários fenômenos acontecendo no Brasil que precisam de luz. No momento que você é menos dependente da rádio, mas ainda tem uma certa dependência da rádio, a rádio ainda tem um papel muito importante, embora muita gente não queira admitir, a rádio continua importante, mas o streaming é dominante, entendeu? Muita coisa está acontecendo. A gente vê o fenômeno do trap sem estar no rádio, é impressionante, maravilhoso. Né? Maravilhoso. É impressionante, eu acho muito impressionante, porque de repente você ouve falar do Matuê, se você não está acompanhando, você fala, quem é Matuê? Você vai olhar os números e não tem rádio. E não está no Faustão, não está em lugar nenhum. E depois, né? O fenômeno da pisadinha, que é espetacular, entendeu? E também o fenômeno das redes sociais, né? Eu vi que você falou isso com muita propriedade, né? O TikTok, que hoje você trabalha para estourar uma música em 15 segundos. Exatamente. Né? Hoje você tem agências de comunicação preparadas, não só para atender ao mercado fonográfico, não, para atender as grandes marcas, simplesmente para ter uma dinâmica de trabalho nessas redes sociais. A tagline deles é maravilhosa, não faça marketing, faça TikTok. Exato. Né? Então, assim, hoje eu vejo no Reels e no TikTok, é uma parada diária, você tem que ver, entendeu? Porque você tem que entender o que está acontecendo. Você descobre coisas por ali. O que o cara do Fleetwood Mac falou é porque o South by foi online esse ano, né? Uhum. Que é mais chato, eu amo estar lá em Austin. Lógico. E aí o cara mediador retrucou, isso foi muito legal, ele falou, cara, hoje a música necessariamente precisa de co-criadores para ela estourar. Verdade. Isso, quando eu ouvi, eu falei, é isso, porque se ninguém compartilhar a minha música no TikTok, é assim, como que eu ressignifico aquilo ali? O sucesso Totalmente. É meu, eu quero me expressar. Totalmente. Então como que eu adianto a vida desse povo que quer se expressar e não sabe como, outro né? dia, um mês atrás, teve um momento do TikTok que era Mariah Carey, né? Era uma música da Mariah Carey que de repente todo mundo começou a dançar, as meninas começaram a dançar, as mulheres começaram a dançar, tinha uma coreografia, não sei o que, cara, virou um movimento global de 10, 15 dias, a música foi para cima de novo. No caso do Fleetwood Mac, a mesma coisa. No caso desse fenômeno aqui do... O conto de fada. Impressionante. Né? No mundo inteiro, no Brasil inteiro, o negócio virou, criança dançando, jogador de futebol dançando. Mas que o cara falou do TikTok, cara, se aquilo se transformar num prato cheio para os co-criadores, porque são eles que vão compartilhar. Eles que vão atomizar aquele... Exatamente. E aí eles vão... a história passa a ser deles. É isso que o cara do Fleetwood Mac falou. Falou, cara, a gente tem que abrir mão. Meio que faz, mas a gente tem que torcer. Não é mais um fã passivo que vai te parar e te ver num show, né? É verdade, não tem mais isso. É o fã ativo que às vezes nem é fã da tua música. Ele só achou que aquilo ali é um bom motivo para ele fazer alguma coisa. Ou então ele começa a te descobrir, porque você tem muito isso. Você já tem um gap muito grande de geração, né? Então, assim, hoje em dia, eu mesmo, sabe, que pertenço a uma outra geração, que é mais velha que a tua, você fala de um nome, você vai saber porque você é um insider. Mas tem gente que eu vejo, e eu lido com muita gente jovem, o cara fala, nunca ouvi falar, não conheço. E esse disco? Não tem que pesquisar, entendeu? Outro dia eu estava falando com um artista jovem, um garoto que eu acho que vai ter muito futuro, entendeu? Que eu falei algumas coisas com ele, tem 23 anos, eu falei, nunca ouvi esse disco. Isso não, aí eu tenho que ficar mando pelo WhatsApp para ele. É normal, ele tem 23 anos de idade. E outra coisa, o acesso à informação que ele tem é muito violento. Você, no meu tempo, você tinha um tempo para digerir a informação. Não, e era pouco produto. Hoje é uma hiperconectividade absoluta. Eu passo 5, 6 horas por dia, porque eu trabalho muito no celular, dentro do celular.
naquele ambiente. Então chega à noite, eu dou sempre aquela volta no TikTok, dou a volta no Reels, dou a volta não sei o quê, vejo uma coisa, vejo as assinaturas digitais que eu tenho, o que está acontecendo no nosso negócio, o que está acontecendo no mundo, depois tem o que está acontecendo na esquina, depois tem a tua coisa pessoal, depois tem um futebol, não sei o quê. Cara, você é invadido por informação 24 horas por dia, 7 dias da semana. E de que maneira você filtra isso? De que maneira você, e mais importante não só do que filtrar, de que maneira você atua com aquela informação, porque também tem muita informação inútil, a verdade é essa. Muita informação inútil. Inútil. Saber onde buscar a informação talvez seja a coisa mais importante hoje, E outra né? coisa, Clemente, além de ter muita informação inútil, tem muita venda equivocada na internet, né? Tem muita venda de mentirosa, tem muita venda eu vendendo um serviço ou vendendo, hoje em dia tem muito isso, todo mundo, se as pessoas, é uma certa crítica que eu faço, que a pessoa faz uma coisa e acha que já fez tudo. E não, cara, a vida é uma maratona, a vida é de regularidade, você tem que manter aquilo e tem que fazer de novo, e tem que fazer de novo, tem que fazer de novo. Às vezes eu falo isso e acontecia muito no ambiente de gravadora, que você tinha o forecast mensal, o trimestral, né? Assim, você tinha 2 horas para comemorar e depois voltava. Você não pode nem comemorar demais a vitória, porque você se distrai e alguém vem e faz alguma coisa para... Você mantinha essa lógica o tempo inteiro na gestão? Muito pouco tempo para comemorar e muito pouco tempo para chorar. Aqui é o choro, perdeu não sei o quê, 24 horas para metabolizar e vai em frente. Porque quando você também começa a achar que já fiz isso, já fiz aquilo, já fiz não sei o quê, enquanto isso tem alguém fazendo alguma coisa que vai resultar num certo declínio teu ou da tua operação ali na frente. Porque as coisas acontecem, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é impossível você ter tudo, entendeu? Então você tem que ficar num estado quase que de permanente alerta, né? E principalmente imbuir os teus colaboradores para que fiquem assim, para que ouçam, para que entendam, para que interpretem aquilo que está acontecendo, porque tem uma interpretação que você tem que fazer, né? E também saber isso, saber perder, cara, saber... A gente, na indústria fonográfica, e quase todas as indústrias, né? A gente sabe contar muito bem o sucesso. Mas, cara, a gente errou muito mais do que a gente acertou. A gente escondeu muita coisa embaixo do tapete. Escondeu no bom sentido, entendeu? Assim, nós erramos muito. Assim, eu faria horas de erros, né? Cometidos, erros de escolhas, seja de artistas, seja empresariais, seja o que você fez. Só que assim, um acerto te dá um alento tremendo, entendeu? Eu vi um gringo falando exatamente isso, falando, se a margem da indústria fonográfica fosse mínima, era uma indústria que não teria acontecido, né? Verdade. Então, assim, só que um acerto... Cara, a conta você erra 9 e acerta 1, é o tempo todo. Entendeu? E aí também tem o seguinte, tem um poder, tem uma lei da física, que você acerta um, vem um segundo. Vem um segundo, vem um terceiro. Aí você começa a ter um certo magnetismo de atração, porque você tem aquela história de sucesso para contar, que todo mundo quer ficar contigo. Isso aconteceu em todos os movimentos, aconteceu no Axé com a gente. A gente estourou o Axé, de repente todo mundo queria ficar com a gente. Aí estourou a Sandy Júnior, tudo que era jovem queria ficar com a gente. Estourou a Cássia Eller, veio não sei o que e tal. Entendeu? É assim. O Sérgio Afonso vive um pouco isso também, de maneira absolutamente meritória. Tá ali, né? O cara tem que estar ali, entendeu? Se ele estiver atento, ele vai surfar essa onda por um tempo, né? Então, cada companhia também, isso é uma coisa que eu vejo, lógico, você atende o mercado como um todo, mas eu vejo hoje na sociedade que eu co-dirijo, né? Porque tem uma diretoria, tem todo um grupo de trabalho, eu procuro desenvolver uma identidade, entendeu? Uma identidade que você olha e fala, eu quero fazer parte disso aqui. É o branding, eu me né? identifico, exatamente. Eu me identifico com isso aqui, eu me identifico com o que você fala, com a tua narrativa, com o que você defende, com o que você não fala. Cuidado, hein? O que você não fala é tão importante quanto aquilo que você fala, né? Ou seja, a tua linha editorial, a tua linha de pensamento, as tuas ações, né? Porque o exemplo vale mais que 1000 palavras, né? O que você concretamente faz para provar aquilo que você é. Então, assim... Essas pessoas vão falar, eu me identifico com essa linha de atuação, quero estar ali. Perfeito. Outros vão se identificar com outras linhas de atuação que são tão importantes quanto e merecem o seu espaço. Mas eu acho que é assim que a gente trabalha. E dessa maneira... legal isso. Né? Dessa maneira, o único competidor, que é o competidor que mais te incomoda, é você mesmo. Entendeu? Porque os outros, cara, eu sempre digo isso, todos os meus competidores não foram meus adversários e alguns deles são meus maiores amigos até hoje. Todos, hein? O Éboli continua meu amigo, o Aloysio Reis, que, eu tentei roubar Paralamas, ele tentou roubar a Cássia Eller, a gente quase saiu no tapa. A guerra mesmo comercial. Né? Agora, na hora que a gente sentava, cara, a gente sempre com muito respeito mesmo, assim, e uma co-admiração, que a gente trabalhou juntos, mas assim, cara, nós somos amigos,
Entendeu? Tem uma fronteira aqui no negócio. Lógico que você quer o melhor para a tua empresa. É o work a empresa ethic, que você... né? Exatamente, Tipo assim, tem uma ética. Exatamente. Tem uma hora ética. que para ali, uma hora né? que para ali. É Eu isso. cansei de pegar o telefone e ligar para meus concorrentes e falar, olha, estão dizendo que eu vou fazer isso, eu não vou não. Então, não entra nesse papo não, que eu não saí nem da minha mesa aqui, eu não fiz proposta para ninguém, não sei o quê. Não vão usar meu nome sem a minha autorização. Ponto. No dia que você quiser saber o que eu estou fazendo, me liga. Entendeu? Ponto, cara. Tinha uma ética, tem que ter uma ética no negócio. Porque assim, hoje, amanhã você está trabalhando, enfim, teu adversário, teu concorrente, amanhã vai estar trabalhando contigo, não tem problema nenhum, entendeu? Sabe? E você não precisa se degladiar ou odiar a pessoa e não sei o quê. Isso para mim é marciano, entendeu? Assim, eu acho que o negócio ele tem que ser bom para todos. E se você está construindo, tem uma parte do negócio que exige uma corresponsabilidade. Uma parte do negócio ele é coletivo. É verdade, uma parte do nosso negócio ele é coletivo. É responsabilidade de todos trabalhar em conjunto para que ele aconteça. E tem uma parte do negócio que ele é individual. Lógico, entendeu? Então, assim, você tem que saber trabalhar as duas. E é isso que eu acho que define o teu jogo, entendeu? Define quem você é profissionalmente e pessoalmente também. É engraçado que você falou sobre a infinitude de conteúdo, né? Uhum. Eu vi um cara falando uma coisa em Austin, ele falou, cara, a nossa mente foi programada para tudo ser finito. Uhum. E a nossa geração era assim, uma hora a Globo parava. Exato. Né? Tipo, uma hora você já tinha ouvido Agora todos os não. discos que você tem. É. E aí ele fala muito sobre isso. Quando tudo é finito, quem dá a finitude tem um valor enorme, que é o valor curatorial, né? Exato. E talvez seja uma oportunidade que as gravadoras estão deixando de fazer, que é curadoria. Uhum. E se a gente for parar pra pensar que quando eu era jovem, eu vi um disco da Warner, significava alguma coisa. Uhum. Uhum. Tinha um branding ali. Lógico. Quando eu ia na loja, eu me lembro que eu falava assim, pô, isso aqui é Warner, deve ser legal, Exato. é rock. Uhum. Aí eu gostava do selo Epic da Sony. Verdade, pô. Então era uma curadoria em algum ponto. Eu acho que em algum momento da indústria as gravadoras elas deixaram de significar alguma coisa, talvez pela guerra de market share mesmo, né? Uhum. E eu acho que hoje, se as grandes companhias não entenderem isso, quem vai fazer a curadoria é a Red Media. Uhum. E outros pequenos, porque você fala assim, cara, eu quero comprar qualquer coisa da 4AD, eu quero ouvir. Uhum. Porque aquilo é uma curadoria, a mente daquele... Aí eu acho que a gente vai voltar um pouco ao Richard Branson, vou comprar Virgin porque aquilo é legal, eu acho que né? sim, você vê todos esses Não sei se eu tô falando bobagem, mas eu acho que... Não tá falando, mas pensa o seguinte, né, assim, eu acho que você não tá falando bobagem, mas eu até brinco que hoje tem mais curador que consumidor, né, porque esse trabalho de curadoria hoje, ele tá absolutamente democratizado. Né? Você tem razão, eu acho que existe talvez uma necessidade... Mas poucos têm o conteúdo. Exatamente, e você precisa resgatar essa tua importância, essa tua credibilidade, que eu acho que isso está acontecendo. Você vê hoje as companhias comprando companhias de podcast, você vê hoje a Warner comprando o catálogo inteiro do David Guetta. Quer dizer, vai haver, nos próximos 3, 5 anos, uma quantidade impressionante de aquisições, de consolidações, de merger. O mercado está febril. Nunca teve tão nervoso nesse século, né? Já teve nervoso lá atrás, mas com parâmetros absolutamente diferentes. Hoje o dinheiro está mais democratizado, você tem hoje os fundos de investimento entrando no mercado. Comprando obras, comprando catálogos, fonogramas, e comprando com uma ótica diferente, uma ótica do mercado financeiro. Então, assim, vai ser interessante ver que novo mercado vai surgir com a entrada desses novos agentes, né, e o fortalecimento desses agentes que já estão no mercado há 100, 150 anos, enfim, que estão se reinventando, as gravadoras, as editoras, os selos, enfim, e a entrada desse novo protagonista muito mais forte, muito mais pujante hoje, e com acesso a recursos financeiros, que é o mercado independente. Então, assim, eu acho que vai ser um mercado muito interessante para a gente ver, tanto a nível global quanto a nível local, que grandes coisas vão acontecer. Eu não tenho a menor dúvida, assim, grandes coisas vão acontecer nesse mercado. Eu acho que a gente precisa estar preparado, né, do ponto de vista pessoal, coletivo, profissional, empresarial, enfim, com as empresas, de que maneira a gente participa, né, e com responsabilidade desse mercado, mas principalmente no Brasil, onde a gente tem um talento, cara, música brasileira de um talento impressionante, entendeu? Assim, eu não vou dizer que a música brasileira é a melhor música do mundo, honestamente, eu acho que a música brasileira é uma das melhores músicas do mundo, como a música espanhola é muito boa, logicamente a música inglesa e a música americana, enfim, depois teve um protagonismo da francesa e da italiana, mas a música brasileira tem um papel, e outra coisa mais,
Hoje você não tem a necessidade, você vê que a música coreana entrou com BTS, Cara, a Coreia já é o nono mercado do mundo. E é um projeto cultural do país, institucional, né? Hoje você não precisa mais cantar no idioma do outro, né? Porque assim, teve momentos que era ridículo um brasileiro cantando mal espanhol, um latino cantando mal português. Hoje não precisa mais, o ouvido das pessoas, através da internet, está muito mais educado para o estranho, para a estranheza, para ouvir outras coisas. Então, acho que isso vai gerar um intercâmbio cultural, não só na área musical, mas na área... Você vê hoje, você pega nos OTTs, no Netflix da vida, quantas séries, eu nunca tinha visto séries israelenses. Eu estou vendo séries espanholas que eu adorava, já estou vendo de novo, italiana, turca, você está vendo séries turcas. Então, assim, o teu ouvido e a tua estética, o teu olhar está sendo completamente desafiado para você deixar entrar outro tipo de informação. O K-pop é um case, né? Totalmente. Eu fiquei lendo sobre, assim, a questão é governamental mesmo, Exato. Né? Tem a cidade, aquilo é formado... Cara, ali é mais do que isso. Ali, é o que você falou, é governamental. Ali o governo coreano resolveu. Você vê, a Coreia não é a potência musical apenas. A Coreia hoje é um dos maiores produtores de carro, de tecnologia do mundo. Eles superaram o Japão. Né? A Coreia superou o Japão com o quê? Com um olhar educacional. Com um olhar da educação. Eu queria ter ido para a Coreia 2 anos atrás, não fui, estava no meu planejamento, acabou, porque nós representamos a sociedade, a CONCA, que é coreana no Brasil, que tem o BTS, enfim, que a gente representa do ponto de vista autoral. E converso muito com eles, entendeu? E eles entraram até no conselho da CISAC em função dessa relevância dele. Hoje são o 8º maior mercado do mundo. Mas o cara me disse, cara, o nosso investimento na Coreia é educação. Há 30 anos o governo falou, é tudo na educação, educação desde criança. Incrível, você vê cara. que os caras estão hoje produzindo os melhores carros, as melhores tecnologias, a música cresceu, tudo cresceu. Cara, não tem outra alternativa. A verdade é essa, e a gente sabe isso. Eu sei isso desde criança. Educação, cara. Você resolve, através da educação básica, de qualidade, você resolve problemas de saúde, problemas de convivência, problemas de relacionamento, você cuida melhor das pessoas, as pessoas vão ter mais responsabilidade, porque o Brasil é o país, entendeu? Onde a gente cobra ética só para os outros. Né? O brasileiro só cobra ética para os outros, entendeu? A ética só é importante para o terceiro, ele mesmo não pratica. Então, acho que assim, a gente tem que investir na educação desde cedo, cara, é a única alternativa que a gente tem, senão a gente vai ficar patinando como um país, como uma eterna promessa, uma eterna possibilidade, com recursos maravilhosos, com pessoas extremamente talentosas, mas a gente não vai chegar lá. A gente vai ficar, inclusive, dentro da própria América Latina. Não, e olha o tamanho da Coreia e a história de onde ela veio, né? Inclusive, assim, eu até ressalto muito isso, entendeu? Dentro da própria América Latina, porque o fato de você ser um poderio econômico não faz de você um líder. Entendeu? Apenas você ter o poder econômico não faz de você um líder. O líder é aquele cara que entende o que o outro fala. Entendeu? Tem que ser um líder cultural, tem que ser um líder social, você tem que ter essa interação para que você seja, porque quem te faz o líder são os outros, não é você. Você não se auto-intitula um líder. Quem te considera um líder são terceiros. E para você exercer essa liderança, você tem que ser reconhecido por ela. Então, assim, eu acho que o Brasil é uma potência econômica espetacular, muito prejudicada por todos esses delírios políticos e econômicos que a gente infelizmente sofre. O Brasil sempre quando, e isso é muito raro, tem 6 meses de estabilidade econômica e política, ele cresce um Chile ou um Portugal por ano. Você vê que qualquer recuperação econômica brasileira é muito rápida. O Brasil tem essa extravagância enorme, né? A gente nunca está literalmente no chão, apesar de estar muito embaixo, mas se tiver um pouco de sanidade, um pouco de inteligência e 6 meses de estabilidade política e econômica, o Brasil cresce um Chile por ano. Um Chile por ano são 16 milhões de pessoas por ano. Você coloca na bolha do consumo 16 milhões de pessoas assim, pum. Só você sendo medianamente justo, entendeu? E outra coisa, tendo bom senso, porque não precisa ser gênio. Se você tiver bom senso, cara, você já está mais da metade do caminho, entendeu? Então, eu espero que isso aconteça. Não, a questão do K-pop, eu sou curioso e leio muito, né? E eu fiquei muito curioso com aquilo. E aí eu fui ler várias matérias, o Music Lion, que eu leio muito. Muito bom. Dizendo que o K-pop fez a língua coreana ser uma das mais estudadas nos Estados Unidos. Verdade. Fez o consumo da Samsung no mundo inteiro crescer, porque vai tudo meio junto, né? E que para cada dólar investido volta 5, não é isso? Exato.
Cara, isso é brilhante, assim. Não, você vê, a de Samsung é absolutamente dominante. Dominante, cara. Impressionante. E eles estão, cara, é impressionante. Eu vi a última música, não, que eles lançam muita música, mas eu acho que foi um deles lançou uma música perto da virada do ano, com uma campanha linda no TikTok. E eu ouvi aquela porra, como eu aprendi inglês tarde, eu fiquei, que porra é essa, cara? Eu fiquei, cara, eu não tô entendendo. Caralho, eu preciso ouvir mais música, lendo a letra, porque é diferente, né? Eu, por exemplo, sobre marketing, music, esses assuntos, eu leio, já não tem muito vocabulário que eu não entenda. Claro. Quando eu fui ver a letra, é um chagarum, xungurum, que parece inglês. Você viu essa música? Não vi, né? É um negócio que parece inglês. Então, mas não é inglês. E não é coreano. Entendi. Então a parte... É um esperanto. É exatamente a parte principal, o hook principal é uma língua que não é língua nenhuma. Entendi. Então é foda, os caras estão entrando mesmo. E, porra, eu acho um aprendizado. E os empresários são monstros, né? É impressionante. Eu vi uma rede social que é de um deles, não sei se você leu sobre isso. Um desses empresários montou uma rede social brilhante. Que você compra tudo do artista, só que tudo digital. Tudo meio NFT, né? Entendi. São os skins. Então você segue o artista, você compra tudo dele. Você consome ele ali, o conteúdo já não tá no YouTube. Não, é maravilhoso. Isso é maravilhoso e é revolução. Irmão, olha só, essa ampulheta... Já foi? Pô, tu falou coisa pra criar uma aula. Uma aula que eu tive aqui. Eu até queria te pedir aqui no vídeo, alguém da UBC, porque as pessoas têm que entender desses pagamentos. Eu mesmo tenho que entender melhor. O digital não é simples. Lógico. O Seródio da Abramos veio aqui, foi legal também. Mas eu acho que quanto mais pessoas vierem falar sobre isso... Vou te alguém de lá que vem aqui, cara, ó... Quero ter uma aula de pagamento no mundo digital. Porque as pessoas não entendem, cara. E aí a gente vai falar de, tira o SRC fake, não pode ter... Vou te recomendar uma pessoa muito boa para vir aqui falar que faz isso. A gente tem uma pessoa, tem várias pessoas que fazem isso, mas vou te recomendar uma pessoa que possa vir aqui fazer. Eu acho importante fundamental. essa informação ela chegar mais longe, né? Fundamental. Querido, muito obrigado. Um abraço para você, obrigado. Obrigadão, foi ótimo, aí passou rapidinho. E ver você falar da UBC com o olho brilhando é muito bacana, emocionante. Bom, pra mim também. Gente, eu adorei o vídeo. A gente se vê já já. Valeu!